Obscure, ou Obscure, é um game de survival horror para PlayStation 2, Xbox e PC lançado em 2004 pela Hydra Vision, uma produtora francesa. Em 3D, terceira pessoa, o game trouxe certa inovação na época por apostar no modo cooperativo. Sempre haverá 2 personagens jogáveis em tela, sendo um controlado por você e o outro fica de NPC ou por outro jogador que esteja do seu lado, o que torna a experiência mais divertida ainda. Embora a história não seja tão inovadora como vocês vão ver, a forma como ela se desenrola é simplesmente genial e prende o jogador. Outro fator que pode ser visto como negativo no game é a notória falta de humanidade nos personagens. Como assim, Gui? Por exemplo, vamos supor que você e um grupo de amigos estão andando pela rua quando são atacados por criaturas grotescas que assassinam metade de vocês. Você ficaria traumatizado, em estado de choque, etc. Já no universo de Obscure, caso isso acontecesse, você até ficaria meio abalado, só que minutos mais tarde já estaria de boa, fazendo piadinha do tipo: porra, eu querendo ir pra casa da minha namorada, dar um piso, e esses bichos me aparecem. São bem desleixados mesmo, mas eu não considero isso uma falha do jogo. Pelo contrário, eu acho até que isso diferencia Obscure dos outros games de terror, tipo, é o oposto de Silent Hill, onde a gente chega a ficar deprimido junto com os personagens, tamanho realismo do karma deles. Eu encaro a galera do Obscure como uma sátira daqueles personagens de filmes de terror B, onde tem uns atores, abre aspas, super experientes, principalmente ali nos anos 80, 90. Enfim, de qualquer forma, os personagens se destacam pelo carisma e acabam conquistando o jogador. E antes de começarmos a história, eu peço aquele like e a sua inscrição no canal para ajudar a gente aqui nessa jornada louca chamada YouTube. Primeiro, vamos a uma rápida introdução dos personagens. Tudo se passa na escola Leftmore. Kenny Matthews tem 19 anos e é o capitão do time de basquete da escola, onde estuda com sua irmã, amigos e namorada. Ele é o tipo popular pegador, porém é um cara firmeza, não pratica bullying com ninguém e é meio desinteressado naquilo em sua vida que não envolva esportes. Shannon Matthews é a irmã de Kenny, tem 17 anos, uma garota inteligente e amável com todos. Ashley Thompson, namorada de Kenny, 19 anos, é líder de torcida, a garota mais sexy da escola. Se a Shannon já é sexualizada, a Ashley então, ela faz aulas de taekwondo e por isso manja dos paranauê. Josh Carter é o mais reservado do grupo, ele tem 18 anos e seu maior sonho é ser jornalista. Sempre com sua câmera em mãos, ele filma o dia a dia na escola e é apaixonado por Shannon, por quem vive levando fora. Stan Jones, 18 anos, é o melhor amigo de Kenny. Ele é um delinquente preguiçoso que não quer saber de nada na vida e a sua marca registrada é a touca, a qual ele nunca é visto sem. O game começa mostrando uma tarde tranquila na escola, localizada na cidade fictícia de Fall Creek, Estados Unidos, ao som da música Still Waiting do Sum 41, link na descrição. Na quadra de basquete, Kenny e Stan batem uma bola enquanto Josh filma. Os caras vão ao vestiário e a Shannon diz ao Kenny que já era tarde e ele não dá ouvidos e fica jogando sozinho até o cair da noite. Ele finalmente resolve vazar e vai até o vestiário, onde fala ao celular com Ashley, que reclama com ele dele ter esquecido do encontro deles naquela noite. Ashley, no. You know me better than that. I just finished practice. Just a quick shower and I'll be right there. Good. And don't be late this time. See you, baby. Enquanto Kenny se distrai com a conversa, uma figura misteriosa rouba a sua mochila. O Kenny estranha aquilo e vai até a quadra só a tempo de ver fechando a porta de saída. Procurando pelo ladrão, ele acaba achando um jardim na parte de trás da escola, o qual ele nunca tinha entrado. Vendo que o único caminho era um porão escancarado, ele entra lá, onde começa a ouvir alguns barulhos. Caminhando pelo corredor, ele descobre que o lugar subterrâneo era imenso, quando começa a ouvir gritos de dor e horror. No final, ele se depara com uma mancha ou fumaça negra que, com o contato da luz da lanterna, se desfazia, liberando a passagem. Ele chega até um quarto sujo, onde encontra um jovem sentado num colchonete. Com aparência lamentável, magro até os ossos, não possuía nenhum pelo na cara, ele pergunta se o Kenny também havia sido pego. O garoto se apresenta como Dan e diz que eles precisavam sair dali imediatamente. Eles fazem o caminho de volta quando uma porta é arrombada e dela surgem criaturas monstruosas. Elas variavam, sendo algumas pequenas e rastejantes, outras maiores que humanos com membros e tentáculos. Eles começam a correr, porém o Dan é pego e fica para trás.
O Kenny chega na escada do jardim, porém ao tentar subir, a figura misteriosa fecha a entrada. Shannon e Ashley conversam sobre estarem putas com o Kenny por ele não ter aparecido e começam a se questionar por onde ele estaria. Na porta da escola, o diretor Herbert Friedman apressa a entrada das duas. Em seguida, o diretor faz um estranho comentário para si mesmo, dizendo para que todos aproveitassem enquanto o sol ainda brilhava. Na aula de biologia, as garotas informam Josh do sumiço de Kenny e ele diz que ele deve ter sido abduzido por ETs, quando leva uma chamada do professor. O trio decide então ficar na escola após o fim das aulas para investigar o que poderia ter acontecido, e o Josh fica animado por bancar o detetive. Nothing works in this crummy school. Ao entardecer, a escola ia ficando vazia, quando o zelador, sem saber da permanência dos três, fecha tudo e vai embora. Eles começam a explorar a escola, banheiros, salas, escadaria, até que no primeiro andar de um salão abandonado, as criaturas aparecem e os atacam. Nisso, o professor Walden, de biologia, aparece e corre até a janela, quebrando a vidraça, e ao fazer isso, as criaturas agonizam e morrem. What are you doing here? O homem parecia bem perturbado e o Josh questiona o que diabos estava acontecendo e o Walden diz que não sabia, mas queria avisar as autoridades e ele fala para eles darem o fora da escola o mais rápido possível. Eles comentam o sumiço de Kenny e o professor manda eles irem falar com o diretor Friedman a respeito. Os três vão ao pátio e Ashley tenta chamar a polícia, porém não havia cobertura. Not possible. So any luck? Stupid phone. We get no reception here. What are we gonna do now? We don't have any choice. We've gotta warn Friedman. Chegando na sala dos professores, eles encontram Stan mexendo no computador. Ele diz que estava apenas corrigindo, entre aspas, a sua nota, e que por $50 poderia fazer isso para qualquer um. Eles falam para ele dos monstros e ele acha que eles fumaram alguma coisa. De repente, eles ouvem um grito ecoando dos arredores e agora precisavam encontrar o diretor para que ele abrisse o portão da escola, já que estava trancado. Se sou eu, já desci o Tarzan em mim, era 2 pulos na grade. Enfim, caso o jogador explore um pouco a sala, podemos encontrar uma reportagem que a direção da escola havia censurado sobre o desaparecimento de 12 alunos de Leavenworth, que sumiram sem deixar rastros nos últimos 5 anos. Eles então são atacados por um monstro muito forte, que conseguem matar com muita dificuldade. Na sala de química, há anotações sobre uma planta desconhecida chamada mortifilia. O autor se refere a essa planta como anormal, alegando que a sua longevidade era incomum. Eles conseguem chegar até a sala de Friedman, mas ela está vazia. Na mesa, eles ouvem uma mensagem na secretária eletrônica da senhora Wixon, mulher que trabalhava na enfermaria da escola. Desesperada, ela queria falar com Friedman, pois segundo ela, algo havia dado errado com os estudantes e devia ter algo a ver com as experiências. Eita. Também na sala, encontramos documentos onde descobrimos que o diretor Friedman tinha um irmão gêmeo. Numa carta escrita pela esposa de Leonard, esse irmão, ela se mostra preocupada com seu marido. Ela diz a Herbert, o diretor é o Herbert Friedman, e o irmão dele é o Leonard Friedman, tá? Só pra não ter confusão. Ela diz ao Herbert que Leonard estava obcecado com uma pesquisa e planejava testar um experimento em si mesmo, pedindo que Herbert o convencesse a não fazer isso. Há também uma nota dizendo que Leonard havia morrido num acidente de avião em mar aberto algum tempo depois. O grupo chega na biblioteca e lá encontram o diretor. Ele se surpreende com a presença dos alunos que falam pra ele sobre as criaturas. Herbert tenta demonstrar surpresa, tipo, nossa, que loucura. Mas nessa altura, já sabemos que ele tá por trás de tudo aquilo. Ele diz que deviam encontrar o zelador para ir embora. Quando questionado sobre tudo aquilo, sobre o Kenny, etc., ele é meio ignorante e desconversa, praticamente expulsando eles. But those creatures... I'll take care of everything. The best thing you can do for now is to get out of here. Ao longo do caminho até a sala do zelador, a noite vai caindo lá fora e é aí que o jogo vai ficando mais cabuloso, porque já sabem, né? Sem a luz do sol, sem esperança. Ouvimos alguns gritos e ao entrar na sala do zelador, encontramos o seu corpo estraçalhado no chão.
Sem saber o que fazer, eles reparam nas câmeras de segurança que a senhora Wixon pedia socorro para a câmera, como se corresse grande perigo, sendo que aquelas imagens eram em tempo real. Eles decidem ir até lá ajudar ela e antes checam os registros das câmeras e assistem o que havia acontecido com o Kenny, o roubo da mochila, etc e tal. Descobrimos então que quem havia roubado a mochila e trancado o Kenny foi o próprio diretor Herbert. Na enfermaria, a senhora Wixon está totalmente alterada e ela diz que Leonard iria escapar, pois ele era muito forte e não havia mais como impedi-lo. O Stan e o Josh, sem entender nada, concluem que ela enlouqueceu. Eles acham um bilhete onde o Herbert diz a ela que suspeitava que tivesse sido o professor Walden quem havia deixado a câmara aberta por onde as criaturas saíram. O grupo decide ir até o subterrâneo e resgatar Kenny, mas fazem um caminho diferente até lá, pelo elevador. No processo, Josh fica surpreso ao reparar nos quadros da parede. Eram fotografias antigas de épocas diferentes. O problema é que o diretor Herbert estava em todas elas com a mesma aparência. No anfiteatro, enfrentamos uma criatura nova. Um tipo de mutante obeso com cabeça humana que mal se movia. Em sua barriga havia uma ferida de onde ele liberava várias larvas que os atacavam. Após vencer a criatura, ligamos o projetor onde assistimos a uma antiga gravação de uma experiência feita em cobaia. Em seguida, vemos Leonard Friedman injetando um tipo de soro em si mesmo, sofrendo uma mutação que o deixa parecido com o Fred Krueger. Chegando no subterrâneo, eles encontram várias celas com criaturas mortas dentro. Numa delas há uma nota deixada por um estudante, que disse que se estivessem lendo aquilo é porque ele não tinha sobrevivido e que o diretor Herbert havia o sequestrado também. Ele temia não sobreviver, pois em breve seria usado como cobaia, como o diretor fazia com todos os estudantes sequestrados. Na sala de cirurgias encontramos anotações de Herbert sobre experimentos que ele havia feito em seu irmão Leonard. Nessa altura tudo começa a ficar claro, então vou dar uma pausa na linha do tempo para voltarmos lá na fundação de Leavenworth e entendermos todo o passado dos irmãos Friedman. Herbert e Leonard nasceram no século XIX, em 1866. Sempre próximos, ambos ficaram conhecidos no campo da biologia e compartilhavam um grande amor pela ciência. Eles estudavam espécies de plantas desconhecidas e quando tinham 29 anos, durante uma exploração numa ilha africana, eles estranharam como as plantas evoluíam rápido naquele lugar, sem conseguir entender o porquê. Eles passam a observar então uma espécie de putrefação negra sobre a vegetação que aparecia à noite, e essa fumaça ficava mais frequente conforme eles avançavam ao norte da ilha. Após alguns dias de viagem, eles encontram a fonte dela, uma planta escura, que mais tarde chamariam de mortifilha. Essa planta, além de todas as peculiaridades como resistência, durabilidade e regeneração, também liberava um esporo negro e alterava a natureza, afetando todo o resto da ilha. Os Friedman coletam o máximo de mortifilha possível e passam a estudá-la incessantemente. Logo eles concluem que a planta possuía o segredo para a imortalidade. E durante os anos seguintes, eles passam a tentar criar um soro que daria o poder da planta para um ser humano. Em 1902, os irmãos fundam a escola Leavenworth, e em 1921, quando já tinham 55 anos, eles conseguem finalmente produzir um soro através da mortifilha. Porém agora eles precisavam de uma cobaia humana para testar, o que foi repudiado pela comunidade científica. Sem opções, Leonard aplica o soro em si mesmo, e eu não preciso nem dizer o tamanho da merda que deu. Leonard sofre uma mutação, a pele descasca, feridas nascem e viram crostas, dando ao corpo de Leonard o aspecto de uma árvore. E a essa altura ele está irreconhecível, monstruoso, extremamente sensível à luz solar. Herbert, sem saída, isola seu irmão da sociedade e o aprisiona no subsolo de sua casa, forjando a sua morte naquele acidente de avião. Herbert então constrói instalações secretas embaixo de Leavenworth e Leonard, que já perdera sua sanidade, vira um monstro irracional e passa a viver trancafiado nas profundezas da escola, sujeito às tentativas de Herbert para curá-lo. Em 1926, Herbert atinge 60 anos e teme que não fosse viver o bastante para atingir os seus objetivos, curar o irmão e criar o soro perfeito. Usando os alunos como cobaia e manipulando a mídia para que não voltassem suas atenções para a escola, ele se aprofunda nos experimentos com a mortifilha e cria uma nova versão do soro, que dava imortalidade, porém ainda não permitia contato com a luz do sol. Tipo vampiro. Herbert aplica o soro em si mesmo e em sua cunhada, Elizabeth Wixon.
Sim, a Sra. Wixon era a esposa de Leonard. E assim eles se tornam imortais, porém jamais poderiam ter contato direto com a luz do sol. Herbert então passa a viver nas sombras ao longo dos anos até que conseguisse inventar um soro perfeito e conseguisse curar Leonard. Voltando ao presente, após encontrar uma passagem secreta, finalmente encontramos Kenny. Antes que pudessem comemorar, Friedman entra no lugar e arremessa uma bomba de gás, fechando a porta. Todos desmaiam e acordam presos nas outras celas ao lado de Kenny. Eles se sentem mal, e Kenny diz que Herbert deve ter injetado soro neles também, e que todos se transformariam em monstros até o amanhecer. Através de uma gambiarra com uma barra de metal, eles conseguem voltar até a superfície e entram na escola novamente, agora totalmente devastada pelas criaturas, e após muita perseguição e luta, eles chegam até a enfermaria onde encontram a Sra. Wixon à beira da morte, gravemente ferida, provavelmente vítima das criaturas. Em suas últimas palavras, ela diz que havia um antídoto no subterrâneo, atrás de uma porta grande. Josh diz que eles já haviam estado lá e que não viram essa porta, e ela diz que eles precisavam ir pelo outro caminho, nos jardins. E em suas últimas palavras, pede perdão a Leonard, seu marido, por não ter conseguido curá-lo. No caminho, o professor Walden aparece todo louco, eles comentam sobre o antídoto e o desgraçado rouba o mapa da instalação que eles tinham conseguido achar e corre na frente para ir se curar sozinho, já que também havia sido infectado. Eles seguem mesmo sem mapa e notam como os corredores ali estavam cheios de raízes que se moviam e se ampliavam na medida que eles avançavam pelo local, além de começar a haver tremores. O professor chega na tal porta grande antes do grupo e lá se depara com Herbert segurando uma maleta. Walden aponta uma arma e a exige, mas Herbert diz que aquilo não o ajudaria, pois ele já estava infectado há muito tempo, e sua transformação já havia começado. Walden atira em Herbert e em seguida aplica o antídoto em si mesmo, mas logo após isso... um tipo de tentáculo raiz gigante o atinge pelas costas e ele é abatido igual um boneco. É revelado então que a raiz era um membro de Leonard, que estava no centro daquele lugar, e finalmente vislumbramos o seu estado atual. Ao ver o irmão morrer, Leonard fica irado e começa a quebrar tudo, dando início à batalha. O grupo o enfrenta e através de muita astúcia fazem o próprio Leonard desabar o teto sobre si. A galera volta para a superfície que dá logo na quadra de basquete e eles tomam um antídoto, cada um pouco, e quando pensam que já tá tudo bem, eis que Leonard ressurge das cinzas e mesmo todo ferrado e exposto à luz do sol, tenta sua última investida. Só que logo o sol acaba fazendo efeito e Leonard é derrotado. Vemos então muitos lugares pela escola e as raízes de Leonard morrendo, só que o game possui dois finais. Em um deles, vemos o enterro das vítimas de Leftmore depois de toda a desgraça ir à tona, até que um esporo negro da mortifilha começa a sair de um dos caixões. Em seguida, rolam os créditos. Em outro, o grupo fica um pouco mais na quadra, o Kenny e a Ashley se beijam enquanto o Shannon e o Josh conversam, e o Stan vai até a maleta de Herbert, mas ao tentar tirá-la, algo se aproxima. Rapidamente ele salta para trás e atira na cara do que quer que fosse. Nas minhas pesquisas eu li que teria sido o Professor Walden, em sua versão já mutante, que tenta tirar a maleta de Josh e é morto em seguida. Na falta de fatos, eu me contento com essa teoria. Me baseando na sequência Obscure 2, eu acredito que esse último seja o final canônico. De qualquer forma, é assim que termina a história de Obscure. E antes de encerrar, eu queria fazer uma análise geral em pequenas observações. Como eu disse no início, os personagens principais eles não interagem com o peso real da situação que estão vivendo, como se não tivessem muita noção da verdadeira dimensão de tudo, né? Embora seja interessante essa descontraída e a leveza deles, os antagonistas, por outro lado, são o oposto.
são eles que encarregam todo o fardo emocional do game, e pra mim são os responsáveis pela maior parte do sucesso da história. Eu queria finalizar falando só mais alguns pontos positivos do game. O primeiro é o nível de detalhes e a lealdade ao enredo. Caso o jogador seja curioso, ele pode encontrar pela escola um cartaz da Ashley numa propaganda de cremes capilares, pois ela trabalhava como modelo, as notas do Stan totalmente precárias lá na sala dos professores, e por aí vai, tem muitas pequenas coisas que enriquecem aquele universo. E os caras mandaram muito bem, eles colocam aqueles corais medonhos, meio New Age, e souberam relacionar os cenários. Por exemplo, a primeira vez que você vislumbra os salões de Leathmore, que já vem acompanhado de uma galera cantando Harry, Harry, ho! Quem gosta daquela banda Era vai adorar a trilha sonora ao longo do game, que eu deixei aí na descrição. Então é isso, pessoal. Se inscrevam, curtam, ativem o sininho, compartilhem. Em 2007, 3 anos depois de Obscure, chega para PS2, Wii e PC Obscure 2, ou Obscure The Aftermath, como foi nomeada sua versão alternativa. Sequência direta do original, o sistema de gameplay, narrativa e atmosfera permanecem praticamente o mesmo, apesar de uma clara melhoria gráfica. A trama aqui vai se passar 2 anos depois dos eventos em Leathmore, e o grupo dos 5 estudantes sobreviventes dos horrores da escola acabou se distanciando. Todos, obviamente, traumatizados pelas experiências que vivenciaram, e entre eles o mais afetado foi Kenny Matthews. Agora com 21 anos, o Kenny enfrenta crises de depressão, perda de controle e agressividade, ou seja, de atleta bonitão descolado ele se tornou aquele aluno esquisitão que senta no fundo e ninguém zoa porque tem medo. Com o passar do tempo ficou claro que a cura que eles haviam injetado em Leathmore não tinha sido eficaz para erradicar os esporos do seu organismo, servindo só para retardar os efeitos da mortifilha, enfraquecendo o vírus. Sendo assim, o Kenny, assim como todos do antigo grupo, passa a tomar medicamentos diários devido à contaminação no seu sangue. Ele havia terminado seu namoro com a Ashley, provavelmente devido às mudanças na sua personalidade que devem ter interferido na relação deles, e a Shannon, sua irmã, também tinha mudado drasticamente. Seu cabelo agora era tingido na cor preta, ela usava piercings e era uma garota sombria e fechada, contrastando bastante com a nerd solícita inocente que a gente vê no primeiro game. Eles dois agora estudavam e moravam na Universidade de Fall Creek, onde passavam a maior parte do tempo em aulas, no campus e dormitórios. Sim, o game vai se passar na mesma cidade do seu antecessor. Já o Stan, que sempre foi meio desviado para delinquência, depois dos traumas acabou fazendo umas besteiras e passou um tempo na prisão. Porém, isso acabou causando um efeito positivo nele e após a sua soltura, mudou de hábitos e virou um cara mais esforçado e responsável e arrumou um emprego como entregador de pizza. Pouco se sabe sobre o que aconteceu com Ashley e Josh, que não voltam aqui na sequência. Ué, Gui, por quê? Bom, mais pra frente eu falo sobre isso. E agora, antes da gente dar largada na história em si, eu quero apresentar pra vocês os novos Vingadores, ou seja, os personagens que surgem aqui no segundo game, que vão ser peças fundamentais na história. E uma vez que eu mapei quem é quem, vocês vão entender tudo com mais facilidade. Corey Wilde, um garoto texano de 20 anos que estuda em Fall Creek, estereotipado como todos os outros, skatista, aventureiro, penteado maneiro, é apaixonado pela sua namorada May e ainda mais apaixonado por seu carro. O Corey é muito bom em acrobacias e extremamente útil quando o assunto é escalar e pular, habilidades que ele vai precisar recorrer bastante. May Wang, uma japonesa nova-iorquina de 19 anos, namorada do Corey. A May é viciada em tecnologia e o seu hobby preferido é jogar videogame com a sua irmã gêmea Jun, outra estudante da facu. É mais madura que seu namorado e bastante estilosa, tem tatuagem, costas bonitas, etc e tal. Seu fascínio por tecnologia a tornou uma hacker profissional belíssima, eu diria que a mais gata do game se não fosse por Amy Brooks, mais conhecida como caralho, quem é essa mina, meu? Amy é a garota mais atraente de Fall Creek, sempre tirando a atenção dos alunos e até professores durante as aulas. É bastante esperta, servindo como a decifradora dos puzzles do jogo. As más línguas dizem que a Amy já pegou o time inteiro de futebol do campus,
e acabou atraindo a atenção e possível paixão de Kenny, a quem ela dá um fora atrás do outro, já que gosta mesmo é de Sven Hansen, um norueguês boa pinta de 21 anos, também de Fall Creek, que na infância morava em Oslo, Noruega, atualmente naturalizado americano. O Sven é aficionado por toda a cultura do seu país, desde esportes tradicionais como golfe, hóquei, até mitologia nórdica. É muita viagem esse cara, tu tá lá andando com ele, correndo de monstro, e do nada ele solta umas filosofias do tipo: pra sairmos dessa situação vai ser preciso ter a astúcia de Loki, ou a força de Thor com seu martelo. Mas acho ele engraçado, o seu atributo é a força, assim como Kenny, e demonstra ter sentimentos recíprocos por Amy. E agora que já colocamos o cinto de segurança, vamos à história. Tudo começa com uma narração do Stan enquanto ele dirige sua van de entregas de pizza. Ele reflete um pouco sobre o que aconteceu, sua prisão após as tragédias na escola, e diz que agora que estava livre, estava recomeçando, e tudo que ele queria era esquecer Leftmore, ou seja, deixar o passado para trás. O seu carro passa por cima de uma planta meio arroxoada e a lança ao vento, que conduz a câmera para um vislumbre da faculdade de Fall Creek ao fim de tarde, enquanto toca uma música irada ao fundo, aquela pegada de rock que Obscure amassa. School Stars Again, o nome desse som. Acredito que foi feito pro game mesmo, sob medida. Enfim, somos levados até o quarto de Corey, onde ele apressa a May para que eles fossem ao quarto do Sven, onde estava rolando muita zoeira e bebedeira, a famosa resenha. A partir daqui, assumimos o game. Ao sair no corredor, já dá para notar a melhoria gráfica formidável, o nível de detalhamento ainda mais absurdo em relação ao primeiro game, que já era ótimo. É aquele ambiente super fiel a um término de semestre na faculdade, principalmente aquela coisa americana, tudo desarrumado, latinha, garrafa, papéis, gente correndo pra todo lado, discussões. Cada NPC aqui com um propósito específico, é lindo de ver. It's gonna be great. O casal chega no quarto onde encontram Sven, Amy e Jun tirando um lazer. Ao entrarem, o Sven oferece uma droga alucinógena e o Corey aceita dar um pega. Todo mundo ficando doidão no quarto do Stan. Segundo ele, todos os estudantes de Fall Creek estavam fazendo um chá com aquela misteriosa flor que eles encontravam em abundância nos arredores da cidade ao longo do último mês. Nada suspeito, não é mesmo? Mas antes do Corey consumar o ato, o Kenny aparece pelo corredor e pega a cuia da mão dele, dando uma fungada e cumprimentando seus vizinhos de dormitório. Ele é repreendido pela Shannon, que o arrasta pra longe dali, enquanto o Kenny diz que espera ver todo mundo na festa da fraternidade que ia ter naquela noite. O grupo comenta como os irmãos são esquisitos, mas se anima em Natal Festa, já que como a Jun conhecia o pessoal da Irmandade Delta Theta Gamma, eles conseguiriam entrar facilmente. Corey começa a relaxar mais do que devia na poltrona, e entre uma talagada e outra, a coisa começa a ficar estranha. A tela embaça e de repente, o Corey e a May se veem num cenário perturbador. Eles acordam num tipo de floresta escura e hostil, e o Corey pergunta onde diabos eles estavam, se o Sven não teria feito uma pegadinha com eles. Assumimos. E ao avançar um pouco, quebramos uns manequins bizarros sujos de sangue que bloqueavam o caminho. Em seguida vemos uma figura coberta por um sobretudo de carne humana, carregando um saco pesado, o levando para a entrada no subsolo. Ouvimos então o grito de uma mulher pedindo por piedade, vindo de dentro do saco. A gente segue aquela figura estranha enquanto Corey e a May gritam para que ele deixasse a garota em paz, e ao descer nos deparamos com um túnel enorme onde o casal começa a ter terríveis alucinações. Ora o lugar ficava escuro e sem vida, ora aparecia sangue e carcaças pelas paredes. Jun, a irmã da May, é vista com apenas metade do seu corpo rastejando pela parede, o Sven surge totalmente destroçado, e no final do túnel, o corpo da Amy jaz em cima de uma flor gigante, enquanto a voz da garota ecoa pelo ar de maneira maliciosa, dizendo que todos a desejavam. O lugar então é invadido por criaturas bizarras que atacam o casal, a May é morta, e não importa quanto tempo o jogador consiga resistir, o Corey também acaba sendo derrotado e morto pelos monstros. May! E é quando ele acorda de cara no vaso sanitário de volta no campus, vomitando até as tripas. Tudo aquilo havia sido um pesadelo. O jogo já começa com o pé na porta, pregando uma peça no jogador. Honestamente, essa passagem é a mais perturbadora dos dois games. É pra mim, quando o Obscure chega o mais próximo daquele horror psicológico digno de Silent Hill Fatal Frame. Com a ressaca braba, o Corey anda pelo banheiro completamente zonzo até achar a saída, e
e passando pelo corredor ele repara que já caiu a noite e o dormitório se encontrava vazio, já que todo mundo tinha ido pra festa que a fraternidade estava dando em comemoração ao fim do semestre em Fall Creek, aquela que o Kenny tinha chamado. No corrimão da escada o Corey encontra um energético, manda pra dentro e se recupera da tontura. Durante o jogo você vai achar vários desses energéticos pelos cenários, é o que aumenta o life. Se explorar o ambiente com cuidado, você acha uma nota da Associação dos Residentes dizendo que foi acordado que uma TV e um videogame fossem comprados para os estudantes, mas que apesar das inúmeras petições, nenhuma cama seria instalada no bar do campus. Não querem mais nada esses vagabundos, né? Vários detalhes assim são encontrados pelo jogo inteiro e isso enriquece muito a história, como também rolava no 1, eu falo mais disso na experiência. Corey escala o prédio para chegar no dormitório feminino atrás da May. Chegando lá, ele a encontra desmaiada no chão e ao acordá-la dá um pouco de energético para ela se recuperar. Eles não conseguem se lembrar de nada do dia e percebem que estão atrasados para a festa. A May diz que a sua irmã June não iria, pois estava extremamente exausta, desmaiada na cama. Enquanto isso, na entrada da sede da fraternidade, a Amy esperava pelo Sven para eles entrarem juntos, mas ele se atrasa e quem esbarra com ela é o Kenny. A festa já estava estralando lá dentro, podemos ver luzes, ouvir o som do DJ, muita curtição e azaração. Enquanto caminham, a Amy diz que espera encontrar alguns gatinhos lá dentro e o Kenny pergunta se ele não servia. Ela diz que não, pois eles eram apenas amigos. #soldado ferido. Como eles não conheciam ninguém da Irmandade Delta Theta Gamma... Nossa, deixa até... Esse nome tem que ter calma. Delta Theta Gamma... Eles são barrados na entrada, mas o Kenny dá um jeito deles escalarem arrastando uma caixa de madeira que dava acesso para a janela da mansão. A Amy fica admirada com a força do Kenny e diz que alguém com certeza cuidaria dele lá dentro. Enquanto eles entram pelo andar de cima, um fenômeno assustador acontece. As flores púrpuras no campo se abrem, liberando um esporo negro que sobe pelo ar e invade a festa. Você já tão ligado que planta é essa, né? Enquanto eles tentam chegar até o salão, os dois começam a ouvir gritos de horror vindo da festa. A Amy diz que aquilo só devia ser algazarra no rolê mesmo, mas chegando lá embaixo, eles encontram uma garota desesperada na frente da porta do salão, dizendo que o namorado dela havia sido morto e que agora eles estavam lá dentro matando uns aos outros. Sem entender o que estava pegando, a dupla vai até um cofre na sala de jogos e pega uma arma, e ao retornarem, não encontram mais a garota, mas sim uma criatura monstruosa no seu lugar. Uma criatura cujo aspecto já era familiar pro Kenny. A Amy começa a surtar e acha que tá tendo um pesadelo, e enquanto enche o monstro de porrada e tiro, o Kenny diz não acreditar que aquilo estava acontecendo de novo. Ele resume os acontecidos em Leftmore pra Amy, que até então acreditava que a tragédia fosse apenas um mito local. And I suppose what we just killed was a local myth, was it? Chegando na entrada da mansão, eles se deparam com uma carnificina no lugar. Sangue pra todo lado, um estudante partido no meio, rastejando até a porta, morrendo em seguida. A Amy fica apavorada e pede pra eles fugirem. Outras criaturas perseguem eles pelo salão, até que na cozinha encontramos 2 cadáveres em estado crítico pelo chão e um pouco da flor em cima da pia. A Amy começa a questionar se não seria essa flor a causadora de tudo aquilo, já que todos haviam inalado ela, inclusive eles. Eles vagam pela mansão da fraternidade até chegarem na biblioteca, onde tá um homem careca lendo um livro. O estranho pergunta quem eram eles, mas em seguida grita por cuidado quando criaturas surgem correndo atrás dos dois. But who are... Look out! Corta. De volta à entrada do lugar, Corey e May chegam enquanto a garota questiona por que deles terem ido de carro já que a mansão ficava tão perto. Logo eles tomam conhecimento da gravidade da situação ao avistarem corpos ensanguentados. O Corey se pergunta se ainda estavam tendo alucinações e a May, aterrorizada, pede para eles irem embora. O Corey se recusa pois precisava saber o que aconteceu com seus colegas. Eu tenho que dar um destaque merecido aqui para esse infeliz de vítima do ano que a gente encontra atravessado pelo ferro da mureta. Como diz o Corey, fugir pelo telhado não foi uma boa ideia. Eu amo esse lado cômico de Obscure. A May hackeia o sistema de segurança, eles entram na mansão fazendo o mesmo trajeto de Amy e Kenny até chegarem na biblioteca, agora vazia, exceto por algumas criaturas semelhantes a baratas gigantes. O casal as pisoteia e segue um enorme rastro de sangue até um pequeno jardim de pedra no andar de baixo, onde encontram Kenny, Amy e o careca. As garotas se abraçam enquanto o homem se apresenta. Seu nome era Richard James, professor de biologia do campus e mentor da Delta Theta Gamma. Enquanto fala, ele examina o cadáver de uma criatura que havia atacado eles antes, e o Corey questiona que porra era aquela, e o professor diz que por hora
tudo que ele podia afirmar é que aquelas criaturas são, ou pelo menos eram, humanos, já que todos os órgãos ainda estavam ali dentro. O Corey reconhece a tatuagem na criatura e diz que aquele era o Matt, um dos seus colegas. A Amy volta a apontar a Flor como culpada daquilo, e o Richard já vem com uns papos enigmáticos falando que os estudantes nunca mudavam, sempre se esquecendo de algumas leis biológicas. May levanta a hipótese do energético funcionar como antídoto, já que nenhum deles havia se transformado. O Richard promete investigar a Flor cuidadosamente, desejando boa sorte ao grupo em sair daquele lugar. Os 4 seguem pelo salão, onde o que deveria ser uma festa se tornou um banho de sangue, e a porta estava bloqueada por um tipo de fumaça negra, os esporos da mortifília que eu expliquei no primeiro game. Eles jogam um canhão de luz da festa em cima da porta, desfazendo a fumaça, permitindo que o grupo siga caminho. De volta ao ar livre, eles encontram Sven totalmente alheio à situação, reclamando que a festa parecia estar uma droga. O papo é interrompido quando um carro, sendo porcamente dirigido por uma criatura, aparece em alta velocidade para cima do Sven, que consegue desviar. O carro segue pela rua e o Corey percebe que aquele era o seu amado carro. Em surto, ele corre atrás enquanto as garotas xingam ele, já que naquele momento haviam coisas mais importantes para se preocupar, mas ele não dá ouvidos e vai atrás do seu xodó, acompanhado pela Amy. Enquanto assiste os dois se distanciarem, May recebe uma ligação de June, que parecia desesperada, dizendo que todos no campus haviam enlouquecido e ela estava assustada demais para sair do seu quarto. A May fala para ela esperar lá e se esconder onde puder, como elas faziam quando crianças, pois eles já estavam a caminho. Enquanto ela e o Sven iam atrás da June, o Kenny, cuja aparência agora tinha secado e piorado, começa a passar mal sem os seus remédios. Ele diz que não poderia acompanhá-los, pois precisava ir pro hospital. Enquanto isso, Amy e Corey correm e atravessam a estrada. O garoto disse que o monstro iria pagar pelo que fez. A Amy fala pra ele se acalmar, pois era apenas um carro. O Corey diz que de qualquer forma eles precisariam da espingarda do seu pai que estava no porta-malas. Eles entram na floresta por uma brecha que o carro abriu, que já deixa o Corey puto, pois aquilo provavelmente já havia arruinado a nave dele. A Amy, já completamente arrependida de ter deixado o grupo pra trás e ter saído da estrada. Após enfrentarem algumas criaturas, eles encontram o carro, que agora precisava ir pro Lata Velha do Luciano Huck, já que havia virado sucata. Essa parte, o que tem de assustadora, tem de engraçada, já que o Corey fica numa revolta sem fim, quase chorando. Esse filho da puta detonou meu bebê! My baby! He crashed my baby! That bastard! You can't hide! Com a espingarda do Corey, eles matam a criatura ladra de carros, outro monstro obeso que o jogo nomeia de Ogro. Eles seguem caminho e perto dali encontram um jornal que continha uma reportagem sobre o tal do molestador de Fall Creek. O documento dizia que um casal havia sido atacado enquanto caminhava pela floresta por um homem corpulento de rosto deformado e que esse era o 7º caso parecido naquela região relatado no mesmo ano. Eles pegam o caminho de um portão em meio a ruínas na tentativa de retornar, quando o Corey puxa a Amy pra trás de uma rocha e eles espiam uma figura semelhante ao homem descrito na reportagem, totalmente deformado, arrastando um saco sujo de sangue. Ele desconfia ter ouvido alguma coisa quando a Amy faz barulho, mas acaba seguindo o caminho. Apavorados, eles pegam o atalho de volta ao campus que acaba deixando eles perto do hospital da universidade. Eles decidem entrar lá atrás de alguma ajuda, mas além da entrada estar inacessível, a dupla estranha o silêncio que dominava o lugar, não havia sequer uma sirene de ambulância nem uma alma viva andando pelos arredores. O Corey volta a dar uma de Ezio, escala as paredes até chegar no depósito de lixo, onde consegue entrar pelo telhado, abrindo a porta pra Amy pelo lado de dentro. Lá dentro eles encontram um rádio emitindo sons de alguém tentando fazer contato, e era a voz da May. Eles atualizam um ao outro sobre a situação, e a May explica que estava com o Sven chegando no dormitório atrás da June. O Sven tranquiliza o Corey, pois o carro da June ainda estava lá e logo eles se encontrariam, pedindo que ele cuidasse de sua loirinha, deixando a Amy toda boba. O Corey diz que eles dariam tempo no hospital, que parecia estar bem calmo. A May se despede dizendo que o amava. Enquanto isso, em algum lugar do hospital, vemos o Kenny desesperado e furioso vasculhando gavetas atrás de remédios, frustrado por não encontrar o que procurava. Ele pega um rádio no chão e tenta fazer contato com um velho amigo que a essa hora estava entregando pizza, mas não obtém sucesso. Tudo que o Stan ouve são alguns ruídos, e nesse momento a Shannon entra na sala e pede desculpas ao Kenny. Ela também não havia encontrado as pílulas em lugar nenhum. So sorry, I couldn't find the pills. De volta ao dormitório, assumimos a May e o Sven, que tentam entrar no local. A June fala no rádio apavorada, dizendo que haviam monstros por toda parte. Essa passagem é realmente frenética, porque enquanto a gente tem que correr contra o tempo, a June não para de falar e gritar no rádio: "Meu Deus, eles estão entrando!" E pra complementar, ainda soa um violino super cabreiro de fundo, uma das melhores partes do game. A dupla consegue entrar no dormitório ouvindo os gritos da June. Eles chegam no corredor onde fica o quarto da garota, apenas pra assistir um ogro atirá-la pela janela. Eles matam a criatura e a June, ainda viva,
Viva diz que não sabe pra onde ir lá embaixo. Eles tentam encontrar saídas, mas tá tudo bloqueado, então vão até as câmeras de monitoramento. Aqui a gente assume a Jun através das câmeras, enquanto a Mei e o Sven auxiliam o caminho pelo rádio. Essa parte é terrível, porque além de controlar a Jun, o jogador tem que também ficar regulando as câmeras pra imagem não sair do ar, então muitas vezes a gente sequer consegue ver o que tá acontecendo. Jun enfrenta algumas criaturas e chega até o interruptor central das portas, mas ao destrancá-las, algo surge por trás e a ataca. O Sven e a Mei vão ao encontro dela, mas acham um rastro de sangue que só vai aumentando. E aí, sem muita esperança, encontramos a moça já morta com o corpo brutalizado. A Mei chora com o corpo da irmã nos braços e conta pro Corey pelo rádio o que tinha acontecido. Ela se recusa a deixar a irmã pra trás, mas o Sven a puxa com força e eles vão embora dali. I can't leave her May, like please, this. we need to go! No hospital, Corey fica arrasado com a notícia enquanto explora o lugar com Amy. Eles caminham pelas alas e encontram uma prancheta com anotações de um médico que falava sobre uma infecção que se espalhava pelo campus. Segundo ele, de 9 pacientes no mês passado, havia saltado para 34 no mês atual. Essa doença parecia se destacar principalmente em jovens que frequentavam festas, ingeriam bebidas alcoólicas e faziam sexo sem proteção. Adiante, eles descobrem que certas partes do hospital estavam ocupadas por criaturas, passando por diversos cenários de horror, como num quarto onde havia um corpo em carne viva na cama. Quebrando a vidraça da janela, o Corey novamente vira o Batman, e com a lua brilhando ao longe naquela noite sem fim, escala até a última janela descendo a escada para Amy, acessando enfim o último andar do prédio. Lá dentro, uma espécie de aranha gigante sem cabeça os ataca com a língua, uma criatura forte e peçonhenta. E depois de matar, a perversa ainda deixa uns filhotes para nos atacar. Passando dali, o professor Richard chama no rádio e diz pro Corey que estudou sobre a planta, e ao que parecia ela era uma droga natural da família Solanaceae venenosa, sei lá se eu pronunciei certo, que parecia ter sofrido alguma mutação genética. O Richard pede que eles o encontrem no seu laboratório, que por coincidência ficava no térreo do hospital. Perto dali, Shannon e Kenny têm uma triste conversa, onde ela dá um sermão no irmão por ter inalado a flor. Ela entende que ele havia passado por muita coisa difícil desde Leftmore, mas ela também, isso não era desculpa para se entregar dessa forma. O Kenny diz que aquilo estava corroendo ele por dentro há muito tempo, e que ela sempre foi a mais forte deles dois. Ele não aguentava mais. A Shannon implora que ele lute, amadureça e salve a si mesmo, caso contrário, ele morreria. No momento em que o Corey e a Amy entram naquele quarto, o Kenny cede ao vírus e começa a sofrer uma mutação feroz. Esporos saem do seu corpo e o seu aspecto se torna maligno. Move, Amy, move! But where are you going? To the elevator! A Shannon manda a dupla correr dali enquanto Kenny a segura pelo braço e a sala é tomada pela fumaça negra. Sem opções, Corey e Amy metem o pé pelos corredores enquanto todo o hospital começa a tremer. Eles chegam ao elevador enquanto os esporos se propagam por toda a parte em meio aos gritos de ira quase irreconhecíveis do Kenny. O mecanismo do elevador pra variar tá quebrado, mas o Corey improvisa uma gambiarra e as portas se fecham um pouco antes da energia liberada pelo Kenny os alcançar. Apavorados, eles aguardam a descida até que a porta se abre e eles se deparam com o professor. Enquanto isso, May e Sven chegam no hospital com o carro da Jun. O Sven tenta levantar a May, dizendo que a Jun não iria querer que ela desistisse, mas a May, quebrada, pede que ele não fale com ela naquele momento. Lá dentro eles reencontram o resto do grupo, o casal se abraça e o Corey promete pra May que o culpado pela morte da Jun iria pagar, seja lá quem fosse, mas ela só pede que eles encontrassem um jeito de sair daquela situação. Pelo laboratório podemos encontrar informações sobre a flor, que ela é sensível à luz do sol, mas que o seu sistema de defesa é muito eficaz, já que uma vez que ela entra em contato com a luz solar, as suas pétalas se fecham completamente, ou seja, a planta protege os esporos da luz do sol, e por isso, o sol não foi capaz de evitar o seu espalhamento por Fall Creek. O Richard diz que atrás do hospital haviam algumas ambulâncias que podiam ser usadas para transportar eles para fora do campus, e lá vão eles. Passando por um grande armazém, algo os observa sorrateiramente e os ataca. Sim, o Kenny havia se transformado numa criatura gigante e grotesca, com braços de 3 metros e vários inchaços e mutações pelo corpo, embora sua cabeça ainda estivesse num estado reconhecível. Agora eles estavam diante da ameaça mais poderosa que tinham cruzado naquela noite. Agora, o atleta, o amigo, o irmão já não existia mais, e aquilo que havia nascido no lugar era extremamente perigoso.
Ao surpreendê-los, ele ataca primeiro o Sven e a Amy, que caem desmaiados, e em seguida dá um tabefe no Richard, que também fica inconsciente. Assumimos o Corey e a May nessa primeira batalha, que não dura muito tempo, já que o Corey logo é arremessado e tem a lateral do seu abdômen atravessado por uma barra de ferro. O Kenny, com a sua voz sombria, diz que agora ele ia conhecer o significado da palavra arrependimento, enquanto pisa na cabeça da May, a esmagando. Quando o monstro tá prestes a matar o Corey, surge o Stan junto da Shannon apontando uma arma, e sem acreditar no que seus olhos viam, o Stan diz pro Kenny que ele tinha virado um imbecil. O Kenny se dirige a Shannon e diz que agora eles já não eram mais irmãos, pois um novo sangue corria nas suas veias. A batalha continua, dessa vez com o Stan e a Shannon, e depois de muito tiro eles botam o Kenny ferido pra correr. O Corey chora aos prantos sobre o corpo da May, e numa emocionante sequência a gente vê o grupo deixando o campus na van do Stan seguindo pela estrada, sem ninguém ter nada pra dizer. Damn. Welcome to Fall Creek, city of freaks. I'm all right. Well, in a manner of speaking. Shannon encontra uma foto que o Stan guardava de toda a turma dos tempos de Leftmore, os Vingadores originais com o Josh e a Ashley. Os dois trocam um sorriso, mas esse momento sentimental é interrompido por um ogro que surge no meio do caminho, fazendo o carro sair da estrada, e assim todo mundo desmaia com o impacto. O Richard estava bem, e embora a Amy, o Corey e o Sven tivessem desmaiado, não pareciam ter sofrido ferimentos graves. O Stan e a Shannon saem do carro para dar uma olhada e o Richard fica cuidando dos inconscientes. Lá fora eles percebem que estavam na represa de Fall Creek, ainda perto demais do campus. O Stan usa suas habilidades de ex-presidiário e destranca as portas da represa. Lá dentro eles encontram uma porta coberta de esporos e percebem como eles eram semelhantes aos da Mortifilha que eles tinham visto em Leftmore. Shannon diz que sim, mas que havia alguma coisa diferente nesses. Ela revela que desde Leftmore tinha adquirido um tipo de conexão com os esporos, sendo capaz de desmontá-los só com o uso das mãos, como se os absorvesse, desfazendo as trevas. Virou uma bruxona mesmo. O Stan, admirado, diz que algo mudou nela, pois ela havia dominado os efeitos da Mortifilha, enquanto ele e o Kenny tinham apenas se tornado viciados em pílulas. Eles limpam a represa que parecia abandonada de algumas criaturas que estavam por lá, e chegando na sala de controles, que estão desativados, eles olham pelo vidro e veem a Amy desmaiada jogada no canto da sala central, se perguntando como ela tinha ido para ali, enquanto o Stan começa a passar mal e desmaia. Shannon passa um rádio pro Sven contando o paradeiro da Amy e pede que eles entrem na represa e encontrem algum equipamento de solda. Sven se dirige para a represa com o Corey e já o professor Richard havia desaparecido. Eles vasculham o subterrâneo da represa enquanto Corey, com o coração carregado de ódio, diz que aquele era o covil ideal para alguém como Kenny, pois era escuro e fedia. Depois de muito vasculhar, eles encontram os equipamentos para reparar o controle do painel. Lá eles encontram a Shannon com o Stan, que já está recuperado depois de tomar os seus remédios, e conseguem ativar os elevadores a fim de resgatar a Amy. Claro que era uma armadilha do Kenny, que reaparece para o desespero de todos. Ele pede que sua irmã se aproxime para que ele possa despedaçá-la, e é quando o Richard abre uma porta na sala e grita para que todos fugissem. O Kenny então fala para, abre aspas, cuidarem da loira, pois ele não tinha sido muito gentil com ela, revelando pro horror de todos que havia violentado a garota. O Sven, enojado, pega a Amy nos braços e sai dali pedindo que alguém estourasse a cabeça do Kenny. O Corey fica com a Shannon, pois já estava com sangue nos olhos, então começa a segunda batalha. Eles dão um jeito de derrubar as turbinas da represa em cima do monstro, então o Kenny cai para as profundezas, provavelmente para a morte. Shannon lamenta que seu irmão tivesse escolhido se transformar naquilo, e o Corey sente pelo peso que aquela situação tinha para a garota, que havia matado seu próprio irmão. Aquele pesadelo estava mudando todos eles. Eles deixam a represa pela ponte seguindo a trilha. O Sven entra em contato aliviado que os dois estivessem vivos, os auxiliando a escapar dali pelo lago com os botes. O Stan e o professor já tinham conseguido chegar até a ilha Turtlestone, Pedra da Tartaruga, uma ilha vizinha a Fall Creek, porém o Sven e a Amy se perderam no caminho por causa do nevoeiro. Corey e a Shannon chegam até as docas e começam a remar e navegam por um tempo no lago, até que chegam em Silent Hill. Brincadeira, eles chegam na ilha Turtlestone, onde vão conversando, e o Corey diz que o Kenny já estava de olho na Amy há um bom tempo, acreditando que ele fez ela sofrer tanto por causa das rejeições que ele sofria dela. A Shannon diz que sabia e que ela sentia muito por isso.
Ela diz esperar que o Stan estivesse bem, e o Corey dá uma provocada dizendo que ela parecia ser afim dele. Ela desconversa, só estava contente de vê-lo novamente, e isso era tudo. Corey diz que agora tinha certeza que ela tinha uma queda pelo Stan. Eles caminham pela ilha até chegar numa casa de praia onde encontram o Stan e o Richard. O reencontro da Shannon e do Stan soa bem romântico, e o Corey olha pra eles com aquela cara. We can't stay here any longer. We gotta keep going. There's another boat not far from here. Vendo que ainda estavam em perigo, o Stan disse que eles não podiam ficar lá. Enquanto isso, o Sven e a Amy ainda remavam pelo lago e a garota parecia confusa com o que tinha acontecido na represa, já que não lembrava de nada desde o acidente. Ela se sentia estranha, suja. O Sven não conta o que havia acontecido, ele fala pra ela esquecer aquilo tudo e promete que jamais a deixaria, mesmo que isso matasse. Mais tarde, eles chegam num pequeno porto, passam por um cemitério em ruínas e chegam num casarão aparentemente abandonado. Dentro da estufa, em meio a várias plantas que haviam ali, tinha também a flor do campus. A Amy compreende que, seja lá quem vivesse ali, estava cultivando a flor, e ao se aproximarem de uma porta, o casal é atacado pelo tal molestador de Fall Creek, aquele carniceiro deformado que a Amy já tinha visto na floresta. O psicopata cai em cima do Sven com a sua motosserra enquanto a Amy foge, relutante em abandonar o amado. O Sven perde o X1, leva uma coronhada e desmaia. Perto dali, o resto do grupo desembarca no mesmo lugar. Shannon e Stan chegam primeiro e a garota pergunta a ele até quando eles iam continuar lutando pra sobreviver. O Stan diz que eles não tinham sobrevivido à adolescência pra morrer ali daquele jeito. Aí a Shannon vem com os papos, enfatiza no sobreviver, questionando por que eles não podiam simplesmente viver ali, naquele momento mesmo. E aí, captando a mensagem, o Stan segura na mão dela e rola. You want a better reason to fight? Hey, I recognize them. O grupo chega na casa do assassino e ouve um barulho vindo de um armário. Ao abrir, se deparam com a Amy escondida. Ela conta o que havia acontecido e pede que eles encontrem o Sven imediatamente. Pela sala, encontramos várias anotações de diários contendo frases como: mamãe e papai não vêm mais, Jedediah está sozinho, muito sozinho. Todos os outros são maus, devo castigá-los. E aí, vocês já percebem que tem uma sinistragem da grande rolando, né? O que não me deixa escolha se não interromper a nossa narrativa por um instante para utilizar do bom e velho recurso flashback. Durante o período em que Leonard Friedman esteve confinado no subterrâneo de Leathmore, ele e a sua esposa Elizabeth Wilson tiveram um filho. Como assim, Gui? Quer dizer que a senhora Wilson deu para um monstro? Bom, não fica claro exatamente quando ocorreu tal concepção. Pode ter sido ali ainda no início das mutações do Leonard, como também pode ter sido quando ele já era aquela aberração que vimos no final do primeiro jogo. O que é certo é, eles tiveram a relação quando o Leonard já havia injetado a mortifilha em si mesmo, de modo que a criança já veio ao mundo deformada e com distúrbios mentais, tendo uma criação isolada da sociedade naquela ilha, interagindo apenas com a sua mãe e seu tio Herbert. Por várias razões, como facilitar o contato do Jedediah com a sua mãe, permitir que o garoto visitasse o Leonard, seu pai, sem ser visto por ninguém, e também para transportar a mortifilha para dentro de Leathmore sem levantar suspeitas, o Herbert construiu passagens subterrâneas que conectavam aquele casarão até as instalações abaixo de Leathmore através de túneis. Os anos passam, Jedediah cresce e a sua mãe e o seu tio ensinam para ele durante o seu crescimento sobre o cultivo das plantas, o qual ele mostra grande talento, passando a ser um tipo de ajudante do Herbert. Em certo período, o Jedediah nota que a sua mãe não voltava há muito tempo e vai até Leathmore pelos túneis apenas para encontrar sua mãe, seu tio e seu pai mortos, após os eventos de Obscure 1. Porém, embora o Leonard tivesse sido morto e o seu corpo destruído, a sua mutação tinha chegado num nível que ele já havia virado uma espécie de árvore, como se fosse um organismo à parte do seu corpo humano. A mortifilha permanecia viva nas raízes dele, passando a ter um tipo de inteligência própria, se movimentando sozinha, já independente do seu hospedeiro póstumo.
Jedediah, sem entender muito o que estava se passando, acabou acreditando que aquilo ainda era o seu pai, jurando castigar todos que visse pela frente e seguir cultivando a mortifilha a fim de agradar o seu pai e vingar sua mãe. E o que era óbvio desde o início do game se confirma. A planta púrpura, encontrada por toda a cidade, a planta que todos os estudantes da faculdade estavam consumindo, era nada mais que mortifilha. E foi graças ao Jedediah e suas plantações por toda a região rural de Fall Creek que ela chegou na civilização e passou a ser consumida pelos jovens. Fim do flashback. Depois de muito explorar a casa, o grupo chega no sótão onde se deparam com uma cena perturbadora. O corpo do Sven, ainda vivo, pendurado por um gancho nas suas costas. O Jedediah aparece atrás dele, o ferindo, e joga o Sven no chão, fugindo pro túnel em seguida. A Shannon e o Stan vão atrás dele, enquanto a Amy, desolada, pede que o Sven não a deixe, mas o norueguês não resiste e morre em seguida, dizendo em suas últimas palavras que nunca a deixaria. Don't leave me! You have to stay with me! Stay. With you. No túnel, a dupla vai seguindo os rastros, conversando sobre como tudo aquilo já tinha ido longe demais. Depois de muito andarem, começam a achar aquelas profundezas estranhamente familiares. O casal escala as ruínas e chega de volta à superfície quando finalmente eles percebem. Eles haviam voltado pra casa. Oh, don't tell me. Yep, we're back at Leafmore. This is turning into a huge nightmare. A escola agora estava abandonada e parcialmente demolida, mas tinha algumas criaturas por lá. Depois de matarem algumas, eles vão até o pátio onde são alcançados pelo grupo. O Stan dá a eles boas-vindas a Leafmore. A Amy, de repente, sente contrações dolorosas e cai de joelhos. O Richard estranha muito aquilo, mas não fala nada. O Corey diz que ela precisava de cuidados. O professor fica com as garotas no pátio, enquanto o Corey e o Stan exploram as ruínas da escola. E depois de muito bater, escalar, destrancar e procurar, eles usam um guindaste para quebrar a única parte não acessível de Leafmore. E ali se revela o esconderijo do Jedediah, o mesmo que ele escondia a fonte de toda a mortifilha que ele acreditava ser o seu pai. Dad? This rotten old tree? I don't believe it. It's Friedman. I thought we killed him 2 years ago. O Stan reconhece o corpo do Leonard e entende tudo. O Corey os ataca com a sua motosserra, a árvore gigante revida com as suas raízes e rola uma puta treta contra o Jedediah e seu papai. A árvore protege o assassino, então a dupla precisa cortar as raízes até matar de vez todos os restos do Leonard. O Corey começa a provocar o Jedediah, dizendo que o papai estava morto agora e que não faria mais flores. O Jedediah fica furioso e vai pra cima do Corey, e aqui rola um X1 de motosserras. Uma vez que o Jedediah tomba, ele morre, e nesse momento toda a mortifilha no local começa a se desfazer no ar. Uma orquestra muito louca começa a tocar e os créditos começam a rolar. Mas não, esse não é o final do game. Tenho certeza que muita gente deve ter desligado o Play 2 e até hoje pensa que zerou esse jogo, mas foi uma puta sacaneada da produção. Depois dos créditos, o Stan e o Corey chegam de novo no pátio de Leafmore, mas lá eles têm uma surpresa. Pops! What's your problem? She's our responsibility now, my dear Stan. The mortophilia that you knew 2 years ago was only a dress rehearsal, of which this is the ultimate evolution. A equipe particular de cientistas que trabalhava para o Richard estão levando a Amy, cuja barriga já tá enorme. Sim, a Amy havia engravidado do Kenny depois do estupro. E por se tratar de um monstro, o processo de gestação era tipo o dos filmes do Alien, acelerado. O Corey pergunta onde estava a polícia, mas um dos soldados aponta a arma para ele. O Richard enfim mostra sua verdadeira face e revela conhecer toda a história dos Friedman e da mortifilha. Ele se mostra entusiasmado com o que a Amy carregava no ventre, pois isso levaria os seus experimentos num nível que nem mesmo os Friedman haviam chegado. O Corey xinga ele até dizer chega, fala que ele assistiu todas aquelas pessoas morrerem, sabendo do que se tratava e não fez nada. O professor diz que sacrifícios eram necessários, aquele velho papo de em nome da ciência, os fins justificam os meios. Careca filha da puta. Professor de biologia em Obscure é igual o professor de defesa das artes das trevas no Harry Potter. Não dá pra confiar. A intenção era que todos fossem levados até a mansão da fraternidade Delta Theta Gamma, de volta pro campus. Fraternidade essa que na verdade servia de fachada para uma sociedade secreta de cientistas, a qual Richard não só pertencia, como liderava. Na verdade, os próprios irmãos Friedman também tinham feito parte dessa fraternidade no passado, tendo ela colaborado bastante e financiado os estudos da mortifilha, fornecendo recurso para os irmãos. Em Obscure 1,
A gente é levado a acreditar que os Freedmen foram rejeitados por toda a comunidade científica, e foram mesmo. Pelo menos oficialmente, mas agora descobrimos que a coisa tinha sido mais cabeluda. Quando eles estão quase chegando na mansão, algo os ataca na estrada e a ambulância onde o trio está capota e eles conseguem se libertar. O Corey segue eles antes que o Stan e a Shannon acordem para tentar resgatar a Amy e chama eles pelo rádio dizendo que conseguiu entrar na mansão. O casal faz o mesmo e no caminho ouvem pela frequência que o Richard pretendia transportar a Amy com um helicóptero no estádio de futebol do campus. Matando criaturas que restavam pelo caminho, entramos nas salas secretas das reuniões da Delta Theta Gamma, onde fica claro como o Herbert e o Leonard eram inspirações para os membros da fraternidade quase como deuses. Tinha fotos deles durante a expedição na África, cartões, livros recuperados de Leathmore e até carta de presidente dos Estados Unidos para a Irmandade tinha lá. Por aí já dá pra ter uma ideia do nível da influência da sujeira por trás daquilo tudo. O game só toca nisso aqui na reta final, então fica em aberto até onde esse grupo tinha poder pelo mundo, na política, no mercado. Se um dia resolvessem fazer Obscure 3, aqui já tem material de sobra. Já podiam envolver maçonaria, enfim, um mar de possibilidades. O dia já vinha amanhecendo quando os dois chegam no estádio e lá presenciam ninguém menos que Kenny, ainda vivo e serelepe, com o Corey ajoelhado na sua frente segurando uma arma. O Kenny tenta convencer o Corey a se deixar transformar para se tornar igual a ele e assim ele poderia amá-lo como um irmão, tenta corromper ele a todo custo. O Corey olha pro Stan e pra Shannon, volta a se dirigir pro Kenny e no momento derradeiro diz que só havia uma pessoa a quem ele pertenceria, só a May. And it was May. Começa a batalha final com muita violência, tiro e, é claro, estratégia, do grego estratégia, até que eles conseguem vencer o monstro derrubando as estruturas de iluminação em cima dele. A Shannon vai até o corpo e em suas últimas palavras, Kenny pede que ela cuide de seu filho, morrendo. A Shannon, sangue frio e debochada num nível absurdo nessa altura, diz pra ele ficar tranquilo que ela vai cuidar sim do filho dele, garantindo que ele jamais viva. Nisso, o helicóptero que levava a Amy explode no céu no momento em que ela dá a luz, matando Richard e provavelmente a si mesma, e uma grande nuvem fica no céu após a explosão do helicóptero. O casal se abraça e troca uns esporos pelos lábios, quando a fumaça no céu parece se expandir agitada. O Stan pergunta se tudo havia acabado e Shannon diz não saber. Os dois vão embora dali, e assim termina o game. Man, you think this is finally the end of it? I don't know. But it is time to cut all family ties, once and for all. Rock and roll, baby. Rock and roll. Que eu já fiz muita coisa errada. Esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Hoje é dia de experiência, onde repassaremos toda a minha trajetória com os jogos Obscure 1 e 2, minhas opiniões sobre todos os eventos dos games, informações de bastidores, relatos pessoais, reflexões e muito mais. Lembrando que esse formato de vídeo sai sempre na sequência de uma história completa, então se você quiser ver a narração do enredo dos jogos em si, tá aí o link na descrição. Aqui hoje vai ser mais uma mesa redonda, onde eu deixo de ser apenas um narrador imparcial e passo a minha visão enquanto gamer, consumidor de arte e amante do horror. Partiu! Lá se vão bons anos, mais do que eu gostaria de admitir. Nessa época, o grande auge dos jogos de horror já tinha passado, eu já tinha explorado até a última gota de Resident Evil, Clock Tower, Fatal Frame, Silent Hill, então a coisa tava meio escassa, sem muita novidade. Até que eu encontrei aquela capa super bem elaborada, esse nome é muito bom, né? Obscure. A fonte que eles usam é uma série que tem estilo, essa é a palavra, e isso já se percebe na capa do game. Quando eu dou play, que me começa um rockzinho anos 2000 e uma galera jogando basquete, eu penso, ok, fui enganado, isso aqui não é terror nem a pau.
porque todos os jogos que eu tinha jogado até então já tinham começado daquele jeito. Zumbi, demônio, fantasma, filha desaparecida. E aqui começa bem naquele estilo teen movie slasher, que é a inspiração do Obscure. Filmes como Pânico, Prova Final, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, etc. No videogame, isso era novidade. Esse azeitamento da narrativa antes de começar a brincadeira, a ponto de você se questionar se era mesmo um jogo de terror ou se o camelô te passou a perna. Até que o pessoal da escola vai embora, fica só o Kenny jogando basquete, você pode interagir, bater uma bola ainda, ficar lá na quadra. E quando você vai pro vestiário, aí já caiu a noite, o clima fica mais sombrio, já vem a dúvida. Quando ele tá no telefone com a namorada que alguém rouba a mochila dele, eu até comemorei. É terror, caralho! E o negócio vai de 8 a 80 muito do nada, né? Ele vai pro jardim, logo descobre a instalação, já vem um monstro muito louco, sofre uma emboscada. Não tem como não ser totalmente fisgado por Obscure só nessa intro. Principalmente você sendo uma criança, um pré-adolescente jogando aquilo. Vou falar como eu falava na época. É muito irado, mano. É gostoso o clima de mistério, aventura, suspense. Uma história que sabe brincar com as nossas expectativas, engana no começo, já entrega o show na máxima potência logo em seguida, e aí prende a galera. Toca pro dia seguinte, o Kenny não aparece na aula, não foi na casa da Ashley, sua namorada, ramelou no date, e aí ela, a Shannon, sua irmã, e o Josh, o menino da câmera, resolvem ficar depois da aula pra investigar. Tem isso também, né, a câmera. Por mais que não seja tão usado, eles colocam esse elemento pra dar uma temperada com Bruxa de Blair na história ali. Mesmo você já sabendo dos monstros por causa da introdução, o jogo volta a diminuir o ritmo nessa parte investigativa. Como eu falei, eles sabem mexer com a nossa expectativa. A história não tem muita pressa, você degusta Leftmore, anda pelos salões, corredores, conhece aquele universo através dos detalhes, das notas. Cada quadrado é bem trabalhado, bem desenhado. De certa forma, parece que a gente tá jogando uma história em quadrinhos, ou um conto de fadas, ou uma história em quadrinhos sobre um conto de fadas. Os próprios personagens têm um quê de cartunesco na sua aparência, né? Eles são bem característicos. É uma história que se beneficia da época em que se passa, já que por mais que 2004 já tivesse celular, o boom da comunicação ainda não tinha acontecido, né? Não tava tudo conectado 24 horas, Instagram, TikTok, lives. Tinha ali as ligações, não sei nem se já tinha torpedo. Então fica mais palpável um grupo de adolescentes preso dentro de uma escola, sem sinal. E uma vez lá dentro, a impressão é que eles estão presos mesmo em outra dimensão, é outro mundo. O mundo além dos portões da escola não existe até eles terminarem aquela quest. Isso é replicado no Obscure 2 em maior escala, afinal o game começa ali na universidade, mas eles passam por mais pontos da cidade depois, as docas, a floresta, a ilha que tem a casa do Jedediah. Mas a sensação é a mesma, de que o mal em atividade é tão poderoso que eles estão isolados ali em Fall Creek, naquela história, só tendo uns aos outros pra se virar, não tem cavalaria a caminho. Estão presos num conto, tipo Alan Wake o negócio. Vemos então um grupo de personagens jovens, adolescentes, apesar de o modelo ser daqueles adolescentes de filme americano dos anos 90, que parecia ter 28 anos em vez de 16, inseridos num contexto de mistério, seguido de suspense e, finalmente, horror. No primeiro tem os Vingadores originais, Kenny, Shannon, Ashley, Josh e o Stan, que cai ali de paraquedas na trama. Eu acho interessante esse recurso do roteiro, o personagem não era pra estar ali, ele só ficou depois da aula pra mudar as notas no sistema, e esse acaso leva ele a ser um dos protagonistas de toda a história. A ambientação da escola é uma coisa deliciosa de ver, boa parte da gameplay é durante o fim da tarde. Eu gosto muito da iluminação, os raios de sol entrando pela janela, que é algo usado pelo jogador, já que quebrando as janelas os monstros são pegos pela luz do sol e não resistem. E à noite o clima fica mais sombrio, já não dá mais pra fazer isso. Mas ainda assim é bonito demais aquela luz do luar entrando pelas frestas, a própria luz artificial da escola, algumas falhando, luz das máquinas de refrigerante salgado. E claro, tudo sempre acompanhado da magnífica trilha sonora da série, obra do compositor francês Olivier de Rivière. Olivier de Rivière, é um trava-língua. Naquele estilo orquestra, com um elemento de rock, uma pegada grunge, um pouco de eletrônica. Não tem nada disso no meu som. A identidade do Obscure tá, acima de tudo, na música, é de fato a alma dos jogos. É um primor, não tem como. O The Rivière contou com o coral da Ópera de Paris nos dois games, foram 12 meninas no grupo, gravaram em estúdio, cantando em latim, como a gente vê. Tem variações quando a gente tá sob ataque dos monstros, elas ficam mais agitadas, eletrizantes. Quando a gente tá explorando aqueles lugares sombrios e vazios, elas já ficam mais sutis, dá aquele ar de mistério. É uma sensação muito boa que evoca uma coisa ali do antigo, né? O sagrado que foi maculado.
um templo, uma masmorra, um cemitério. Ainda segundo ele, essa pegada bíblica que ele deu pra trilha se deve à história de Obscure girar em torno de personagens que buscam a vida eterna, no caso, os Freedman, que contribui para essa atmosfera que eu citei antes, né, de ser um conto de fadas. A premissa já é meio isso, né? Os alunos sumiam na escola do vilarejo. Certa vez, Joaninha e Mariazinha resolveram se esconder e ficar depois da aula para ver o que acontecia. Por mais que seja nos tempos modernos, no começo dos anos 2000, eles, isolados ali na situação, isso nem importa. Podia ser uma história passada em qualquer época. A superficialidade dos personagens também alude a isso. Se fosse um filme, seria um thriller pipocão. Dá para resumir numa estrofe cada um deles. Aliás, eles fazem literalmente isso, né? No 1, quando você assume a gameplay dentro da sala de aula lá, você tem contato com umas anotações na mesa do professor que dá pra interagir, onde tá lá a ficha de cada um. A Shannon é descrita como a CDF que quer ser médica, é uma aluna exemplar, mas que fica passando cola pros amiguinhos. E numa frase eles conseguem resumir a personagem: a menina inteligente e boazinha da turma. A Ashley é descrita como impertinente que quer trabalhar com defesa pessoal, ou seja, essa daí é a marrenta, a osso duro de roer do grupo. O Josh, o nerdão que vive gravando tudo, curioso, investigativo, e fora isso vai ter o Kenny, o atleta, ponto. E o Stan, o rebelde, descolado, tá nem aí pra nada, ponto. E os vilões, que é o Professor Walden, o traíra, interesseiro, mentiroso, o Diretor Herbert é o velho malvado sinistro, o Leonard, o monstrengo, a Sra. Wilkins, a coitada. Não dá nem pra dizer que ela é uma personagem, né? Ela pra mim tá no mesmo nível daquele zelador lá, que só aparece numa cutscene ou outra, e depois a gente só vai achar o corpo dele, a carcaça lá na sala de vigilância. A mulher só serve pra ser a personagem feminina que chora e morre e alavanca um pouco a trama e dá mais pano de fundo pros vilões. Pelo menos ela tem um nome e uma fala ou outra, né? Diferente do zelador. Tal qual as princesas e demais personagens dos contos de fadas. E vão ser sempre ali só a bela princesa, a bruxa malvada, o cavaleiro brilhante, o rei trouxa, a madrasta invejosa e por aí vai. A história avança! A gente recupera o Kenny, a coisa começa a escalar além do imaginado, o conceito da morte-filha aparece na história e toda a treta dos irmãos Freedman, que descobriram essa planta numa viagem na África, ficaram obcecados com a busca pela imortalidade. Eu acho essa lore muito charmosa, se trata de um terror biológico igual em Resident Evil, só que aqui em Obscure se trata de um terror biológico que flerta ali com algo sobrenatural, afinal tem o elemento das sombras, a fumaça misteriosa que a planta emite, que causa tudo aquilo, e aí o cara injeta em si mesmo, vira um monstro. O irmão dele funda a escola e passa a sequestrar crianças pela cidade inteira para fazer experimentos. E aí já entra um lado da política, que ele, com a influência, consegue encobrir a sujeira e tirar a atenção da mídia. Isso é aprofundado no 2, perto do fim do jogo, depois eu volto nisso. Mas a questão é, estilo. Não são exatamente originais esses elementos. O diretor da escola malvado, o monstro que desperta nas profundezas, a garotada intrometida que salva o dia com o cachorro, os segredos da cidade pequena que parecia tranquila, mas a maneira como eles mesclam tudo isso e fazem uma história coesa dentro de um game tem classe. E aí, reta final do primeiro game, o professor mata o diretor, o Leonard é consumido pela ira quando vê o irmão morto, vinga ele, depois a gente derrota ele e aparecem partes da escola consumidas pelas raízes do Leonard que vão se desfazendo. É bonito demais de ver, de sentir. Finally, it looks like we're gonna have a little party. Chegamos então em Obscure 2, The Aftermath, a consequência. Um subtítulo que faz justiça ao jogo, que vai ser um rebote. Toda a merda que por pouco não aconteceu no 1, vai acontecer pior nesse. Onde o Stan dirige o seu carro enquanto sua voz narra um resumo de tudo que rolou no primeiro game em Leathmore, até que ele passa por cima de uma bela e suspeita flor que voa pelos ares, aí sobe a trilha, enquanto a flor voa pela faculdade até o dormitório do Corey e da May, que aí são já as adições do elenco, os novos Vingadores. Esse jogo, quando saiu, meus primos estavam na maior expectativa pra comprar, eu tava bem cético que eles iam conseguir mesmo, não tinha essa de confirmar fácil na internet ainda, o jogo lançava, era meio que um boato, você só acreditava na hora de dar o play. Eu tinha uma festa pra ir no dia que eles compraram e fiquei todo ansioso pensando, será que eles conseguiram? No que eu chego da festa na casa que eles estavam jogando, já umas 9 da noite, e os desgraçados não só tinham sim conseguido comprar no camelô, como já estavam zerando o bagulho. Eu fiquei muito triste, queria ter participado de todo o processo. O jogo foda de jogar.
E aí eu lá todo inocente, aquele cara lá que a gente começa o que joga basquete, ele aparece nesse? E aí ele já abre um sorriso pra mim e fala, o Kenny? Sim, olha ele aí. E eis que eu vejo aquela aberração que o Kenny se transforma. Eles já estavam literalmente no boss final, que é ele, né? E aí eu já fiquei, o quê? Mas a gente chega lá. Voltando, quando a gente assume o Corey e a May no dormitório, logo de cara, pra um jogador curioso e apaixonado como eu, é difícil você só pegar e sair daquele quarto, porque a riqueza de detalhes é tanta, o menor dos objetos, esse jogo é vivo. Você quer namorar cada pedaço dos cenários e botar tudo na lupa antes de sair seguindo. O Corey reclama que eles estão perdendo a resenha no quarto do Sven, eles vão pra lá, e aí você bate o olho no corredor da faculdade e já vem outra overdose de gráficos e design, os sons de música alta, os ruídos, gente correndo e brigando, o brilho entrando pelas janelas. Que coisa linda, bicho. Estilo. O casal chega no Sven e ficam inalando mortifília, a nova onda do verão. Passa o Kenny, dá uma fungada também. Você já repara que ele não tá muito legal, tá com um porte menos atlético, uma cara de quem não dorme direito. Ele leva a bronca da Shannon, é levado dali, e eis que eles comentam assim: que família estranha, né? E aí, eu já acho um ponto bem interessante de se observar: o contraste do papel que os personagens assumem. Enquanto que no primeiro jogo, o Kenny é o gostosão, o jogador popular da escola, e a Shannon é a senhorita perfeita, aqui eles já são os excluídos, os esquisitões. Isso devido ao trauma que eles passaram, que resulta nesses problemas de saúde do Kenny, né? E também reflete nesse novo visual da Shannon, que pintou o cabelo e tá com essa pegada mais dark, tipo gótica. Então é aquilo, por mais que os personagens sejam superficiais e caricatos, ainda dá pra gente ver uma continuidade de arco neles, um progresso, ou um regresso no caso do Kenny. Rola o pesadelo do Corey, que é bem sinistro, até uma pegada Fatal Frame, como eu comentei na história. Vários presságios de todos os destinos que os personagens vão ter ao longo da história. A Jun aparece metade do corpo, o Sven destroçado, o corpo da Amy com a barriga aberta, vários simbolismos e easter eggs, um rolê bem macabro. O Corey acorda, todo zoado do banheiro, e mais uma vez a trilha sonora conduz a história. Ele tá zonzo pelos corredores, vai subindo aquele coral fúnebre, a iluminação diminui, fica acinzentada, triste, até que ele acha o energético milagroso, e numa talagada só já deixa ele renovado, aí já sobe um rockzinho maroto, e o cenário volta a ser colorido, com vida. Estabelecidos os novos personagens, os novos cenários, a dinâmica, os itens, começa de fato o game quando, no meio da noite, o terror toma conta da universidade durante uma festa que vira uma chacina. Muito bonita aquela cena que as mortifílias abrem, os esporos voam pelo ar e vão possuir a galera da festa. Lembra aqueles efeitos de Harry Potter, né, das trevas e tal? A partir daqui é uma montanha-russa, segue aquele padrão de personagens espalhados por diferentes pontos, todos divididos em duplas, sempre formadas por uma combinação que permita avançar as dificuldades dos cenários. Tem os fortão que arrastam as coisas, como o Sven e o Kenny, os ninja que escalam o muro, Corey e Stan, e as inteligentes que são as garotas, Amy, May e Shannon, que ficam com os puzzles. Primeiro rola aquela tensão até a galera se reunir, e quando eles enfim conseguem, se separam, que a porra do Corey não se conforma que o carro dele foi roubado por um monstro. Apesar de besta, é muito engraçado todo mundo morrendo e o cara de luto porque zoaram o carro dele. Nisso, eles acabam se separando de novo, uns vão pra floresta, o Kenny começa a se sentir mal e vai pro hospital. Rola a primeira morte importante, que é a da Jun, a irmã gêmea da May. Eu fiquei muito puto com isso porque essa parte do jogo é uma correria. A May e o Sven estão correndo contra o tempo, tem uma barreira de vida da Jun em cima. Você chega a controlar a Jun um pouco, dá a impressão de que é possível salvar ela, mas dá nada, a menina vai de arrasta pra cima, é mó triste. Mó triste, eu aqui quase rindo, mas é porque é frustrante. No hospital do campus a gente tem passagens muito boas, eu gostava muito de jogar essa parte pelo suspense. O Corey escala os muros pra entrar pelo andar de cima e a gente já tem uma vista do céu com a lua, passa uma profundidade no universo, você sente que realmente tem coisas maiores em atividades pelaquela região. Corey, where are you? I'm at the hospital with Amy. My car. It's dead.
Aqui rola a transformação do Kenny, onde ele enfim assume o papel de vilão. Começa com um diálogo triste entre ele e a Shannon, a trilha sonora vai subindo, quando ele começa a virar um demônio e só a força da transformação dele vai destruindo um andar inteiro do hospital, os gritos dele, um negócio assustador de verdade. Ainda tem que resolver a porra de um puzzle pro elevador funcionar. Logo em seguida rola o primeiro confronto com ele e a morte da May, pesadíssima. E como morre o personagem nesse jogo, hein? O Kenny perfura o Corey e esmaga a cabeça dela na frente dele. A gente tem o retorno do Stan pro núcleo principal da história, que até então aqui ele só tava dando uma passeada por perto, aparece ali no começo, no carro, depois houve um chiado no rádio. Eu acho muito foda como eles conseguem introduzir ele de volta, mesmo ele não estudando na faculdade. Mais uma vez ele é um outsider ali no meio. A sequência vem tocante, eles no carro do Stan, de luto pela May. A Shannon olha a foto dos originais de Obscure 1 que o Stan guarda no carro. Eles trocam ali um olhar de carinho, bem naquela hora sombria, muito fofo, né? Eu não lembrava dessa música tão da hora que toca nessa parte. Olha que eu sou cadela da trilha sonora de Obscure, né? Há tempos. Mas essa realmente me passou batido. A paz dura pouco, obviamente, quando eles capotam o carro na estrada. Rola o segundo combate com o Kenny, que a gente pensa, ufa, morreu. Só que não, né? Aparece outra novidade interessante na gameplay, que é a navegação de barco pelo lago. Muito foda. Aqui, enquanto o Corey e a Shannon tentam encontrar o resto da turma, eles são atacados por umas criaturas muito chatas. Umas diabrura feminina que voa, ficam gemendo enquanto te atacam. Parece som de hentai o negócio. Não que eu já tenha visto hentai, um amigo me falou. Seguindo, eles chegam na floresta e aí começa o grande parênteses da trama de Obscure 2. E ele tem nome e sobrenome. Jedediah Friedman. Eu digo parênteses porque, apesar de eu gostar bastante dessa parte também, até por ela invocar um terror mais raiz, claramente inspirado no Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, tem muita cara de um spin-off dentro do todo. Parece que eles botaram essa trama no jogo pra ele não ser tão curto, porque realmente seria se o único vilão fosse o Kenny, né? Aí eles metem essa side quest no meio pra dar uma diminuída no ritmo. E ao mesmo tempo eles dão uma bela aprofundada na lore de Obscure no geral, já que a gente tá falando aqui do filho do Leonard Friedman, sobrinho do Herbert, os fucking vilões do primeiro game, os grandes responsáveis por todos os eventos. A cena que o Jedediah aparece e ataca o Sven e a Amy é muito idêntico ao Massacre da Serra Elétrica de 2001. O próprio nome dele já é uma homenagem direta, já que em alguns filmes esse é o nome do Letterface, né? Jedediah Sawyer, se eu não me engano. E aí, através de notas, fotografias bem macabras pela casa dele lá na ilha, você vai pescando que ele é filho do Leonard com a Elizabeth, que cresceu isolado ali. Chegamos até as ruínas do colégio e tudo que a gente já tinha vivido em Obscure 1 volta com força, é muito foda. Aliás, eu já queria usar essa parte de gancho pra mencionar um vídeo secreto que a gente encontra, pode desbloquear no final do game, lá naquela sala da Delta Theta Gamma, e revela o destino de dois personagens do primeiro jogo que não dão as caras aqui na sequência, que são o Josh e a Ashley. É um vídeo bem curto onde vemos o Josh, na verdade presumimos que seja o Josh, porque ele não aparece de fato, só na sua perspectiva da câmera, mas a gente sabe que é ele gravando ali. E ele tá, como sempre, gravando um vídeo bancando o detetive, acompanhado da Ashley, ambos dando uma explorada nas ruínas de Leathmore, quando, de repente, a Ashley desaparece de vista e a gente só vê a câmera caindo no chão e o Jedediah surge pegando ela, encarando, dando a entender que ele apagou os dois. Um triste fim para personagens tão importantes da série. Mas eu fico feliz que pelo menos ainda tenham lembrado deles, né? Eu acho que seria pior ainda se eles sequer fossem mencionados. Enfim, acontece a morte do Jedediah e da mortifilha ambulante, que ele achava que era o pai dele. Eu confesso que eu fico com uma dosinha ali do Jedediah, porque ele fica só... Papai, é você? E o Corey só pisando na ferida. Teu pai morreu, querido, e tu é o próximo. Assim, tem uma carinha de retcon, né? Eu acredito que em Obscure 1 eles realmente não tinham pensado em nada disso no filho do Leonard. Eu acho que o Leonard realmente morreu no final de Obscure 1. Depois eles voltaram atrás. Ah, mas ele ainda tá um pouquinho vivo. Mas bom, se é pra fazer retcon, que seja bem feito, né? E isso eles fizeram. Amarraram tudo direitinho, deram bastante gordura pro passado de Jedediah.
Através de documentos a gente descobre que ali pela ilha Turtlestone, que é onde ele vive, nos últimos anos houveram 7 desaparecimentos, ele ficou mais agressivo desde que a mãe morreu, e ele teria já os seus 100 e poucos anos, já que ele nasceu com a mortifilha no seu organismo. E aí, enfim, ele tomba, vemos mais uma vez a mortifilha morrer, sobe os créditos, eu fiquei louco achando que o jogo já tinha acabado. Hydravision muito zoeira pro meu gosto. Só que aí os créditos são interrompidos e o jogo segue pra reta final. The Freedmans only just failed. Their plant refused to be subjected to the demands of the human body. But this evening, nature has helped us well. O professor Richard James mostra que veio, afinal a fraternidade Delta Theta Gamma, da qual ele era o mentor, revela ser na verdade uma espécie de sociedade secreta, tipo uma seita, que fazem estudos científicos em cima da mortifilha e tem os irmãos Friedman como deuses. Por isso o Richard trai a galera no momento oportuno, porque quando ele vê a Amy grávida, ele acredita ter achado uma chave pro progresso com os experimentos da mortifilha. Acaba sendo parecido com o professor Walden. Aliás, os dois jogos têm muita similaridade. O Obscure 2 é realmente um Obscure 1 evoluído. Por exemplo, os dois jogos terminam o confronto final no estádio, um de basquete e outro de futebol, os dois com um monstrengo, os dois têm um professor traíra. Aquela dinâmica do professor de biologia que a princípio parece ser um aliado, mas na reta final tem as suas intenções reveladas. E isso da fraternidade ter um poder além do imaginado, infiltrada na sociedade, me lembrou Condemned com a Ouro, né? Um grupo antigo, poder absoluto, eles sempre estiveram lá. Tem até um poder bélico. Eu li que essa parte da trama foi baseada na fraternidade Skull and Bones, um grupo que existiu, ou existe, fundado em Yale por estudantes em 1830, e que de fato vários membros e ex-membros ocuparam posições de poder, e o nome do fundador da fraternidade no jogo é Jared Crowley, também referência a Aleister Crowley, famoso ocultista. O jogo dá essa respirada antes da batalha final com o Kenny, e depois disso o Stan e a Shannon vão seguindo até o estádio para ver a cena lamentável do Corey se matando, e aí damos cabo do Kenny, vem a conclusão do game com aquele final bem pessimista, cheio de coisa que fica em aberto, a Amy pare no helicóptero, fica aquela nuvem de esporos no ar, o casal vai dar uns beijos, começa a sair esporo da boca deles. Por muito tempo eu pensei que isso pudesse indicar alguma coisa em especial, mas eu acho que é só o óbvio mesmo. A gente sabe que o Stan e a Shannon estão infectados desde Obscure 1, então eu acredito que ali fossem só os esporos dele dando um oizinho um pro outro. O que eu fico encucado mesmo é o que aconteceu depois. Será que tinha o filho do Kenny naquela nuvem? Será que era só um? Será que eles mataram? Qual que era a proporção daquela tragédia? Era a nível nacional? Estava controlado dentro da cidade? Obscure 3, você fez mal em não existir. E falando rapidamente sobre a gameplay em si, tem um fator que é uma das maiores façanhas de Obscure, aquilo que essa série pode bater no peito e falar, sim, eu sou foda, que é o seu ás na manga, o multiplayer. E a história já é envolvente, a jogabilidade fluida, as músicas deliciantes. Quando você joga a dois com seu amigo, um dependendo do outro pra atirar nos monstros e se ajudar a sobreviver juntos, a diversão aumenta em 200%. É gritaria, um xingando o outro, me ajuda! É uma coisa que faz valer a pena esses jogos sempre serem revisitados, porque deixa o replay mais variado, mais imprevisível. O incrível é que a gente tá falando de um jogo de 2004, o outro de 2007, e olha só que tristeza, a gente mal viu o jogo de multiplayer presencial desde então. Principalmente de terror, parece que a gente regrediu nessa parte, né? Qual que é o último jogo de terror com multiplayer bacana que saiu? Resident Evil 6? Dá pra dizer assim? 1000 anos atrás? Tá bom o negócio, hein? E só pra vocês não falarem que eu não critiquei nada no jogo, eu queria redimir isso, porque eu preciso comentar sobre uma coisa que dava pra ter sido mais caprichada, que é a movimentação, ou melhor dizendo, a não movimentação na boca dos personagens quando eles estão falando, né? Em game. Eles ficam mudinhos, igual boneco, enquanto estão falando pelos cotovelos. Pô, Hydravision, não dá pra ter metido pelo menos um abre e fecha de leve? Os puzzles são bem fáceis, chegam até a ser terapêuticos. As armas são todas incríveis, minha preferida é a de choque. Pelo efeito bonito, nada realista que ela fazia, o barulho, eu me sentia logo o Palpatine. Uma das coisas que dá pra gente discutir por um bom tempo é nada mais que Kenny. Eu sempre achei um tanto curioso o destino que o personagem toma. Eu gosto que ele vira o vilão, acho uma quebra de expectativa foda. O cara que é o mocinho no início, o primeiro personagem jogável da série, e mais tarde vira um monstro, vilão principal da sequência. Claro que a gente pode mergulhar no imaginário de Obscure e criar uma caralhada de hipóteses sobre o que pode
ter acontecido com o personagem, seus motivos, seu processo de um adolescente comum com um futuro promissor no atletismo para um monstro abusador. Afinal, foi uma escolha dele? Ele se deixou dominar pelos esporos negros? Pelo diálogo que rola entre ele e a Shannon, momentos antes dele sofrer a transformação, é o que parece, que foi uma fraqueza na personalidade dele, na mente, na alma, seja lá como queira interpretar, que levou o Kenny a sucumbir a esse poder que tentava se apossar dele desde os eventos do primeiro jogo. Isso sempre me incomodou, a maneira como os demais personagens passam a encarar o Kenny depois da virada dele pra vilão. Porque eles realmente responsabilizam ele pelos atos que ele comete depois que ele vira o monstro. Dá uma olhada. I know you found things hard since Leafmore, but so have I. It's one more reason not to give up. It's been eating away at me for far too long now. Put up a fight, for Christ's sake. We're family. If I can do it, there's no reason for you to lose it. It's been 2 years, Kenny. Don't just give up. You've always been the stronger one, and I just can't take it anymore. Then you're going to die, little brother. Grow up and save your life, please. Eu sei que você passou por tempos difíceis, mas eu também, então você não tem desculpa pra agir assim. Que eu já não gosto. Quer dizer, olha aqui como eu sou foda, tá? Eu tenho equilíbrio. Se eu sou tão perfeita assim e consigo me sobressair, você também devia. Para de preguiça. Pô, calma aí, né? Tu vê o estado do moleque definhando, a sombra devorando ele por dentro, não conseguiu nem as pílulas que ajudariam ele, e aí tu mete esse papo de meritocracia. Kenny, se eu virei uma bruxa com superpoder é porque eu mereci. E meio que é literalmente isso, né? Porque os poderes se desenvolveram de um jeito diferente em cada um. Enquanto que a Shannon ganhou as habilidades de manipular os esporos, o Kenny virou aquela aberração. O fato é que eu acredito que o roteiro de Obscure não se preocupa em ir tão fundo assim nessa questão. Eu acho que, no fim das contas, aqui vira um negócio simplificado, padrão Marvel mesmo, tipo o Electro do espetacular Homem-Aranha. Eu sou um cara do bem, aí eu sofri uma mutação, agora eu sou um cara do mal. Porque isso já existia dentro de mim e os poderes apenas trouxeram à tona. O próprio design da criatura que o Kenny vira é didático. É um gigante que é só braços, um par de braços fortes, ambulante. Parece que numa primeira e única camada não tão profunda do jogo, eles estão querendo dizer assim: no final, o Kenny cedeu pra Mortifilha e escolheu ser apenas o que ele deveria ser. Um homem forte, um valentão, que não liga pra mais nada nem ninguém, só quer exercer a sua masculinidade e ser um lobo solitário na floresta, tal como um coach de empreendedorismo. Rimando assim com a primeira cena de Obscure 1, quando todos os amigos e a irmã vão embora e ele não se importa, só quer ficar jogando basquete sozinho na quadra, nem a namorada dele ele lembra. E isso nos leva, claro, ao elefante na sala: o estupro. Desde o início de Obscure 2, fica claro que o Kenny sente um desejo pela Amy, personagem que tem um apelo sexual bem grande, que é o interesse da faculdade toda, como ela indica nesse trecho do pesadelo do Corey no início da campanha. He desires me, Sven. Oh, they all want me. Look at me. See how satisfied I am. Oh, pleasure has opened its petals inside my body. A new flower will blossom, and it will be the one that men will not be able to have. Eu nunca entendi exatamente o motivo dessa fala, ela dizendo que todos a querem, o seu corpo. Como esse pesadelo se trata de um presságio, um lance meio sobrenatural, eu pensei na hipótese de que ela serve pra mostrar como tudo ali naquele ambiente estava, de certa forma, conectado pela Mortifilha. Nos biomas, nos jovens que estavam usando ela como droga, à torto e à direito. Aquilo seria a maneira como a Mortifilha enxerga as coisas. E como o Kenny já tinha essa forte atração pela Amy, e ele já estava há muito tempo infectado pela Mortifilha, a força do mal que atua através da planta tivesse ali uma personificação, seus próprios interesses, pensamentos e objetivos. E ela faz uso daquilo que os infectados sentem e pensam para benefício próprio, talvez até adotando esses sentimentos como se fossem dela. O grande vilão de Obscure não seria o Herbert, nem o Leonard, nem o Jedediah, nem o Kenny, mas sim a própria Mortifilha, que teria inclusive
interesses sexuais e reprodutivos, canalizando esses desejos no seu hospedeiro mais forte, o Kenny, impulsionando a influência nele até ele se transformar na criatura mais forte de todas, para que assim ele cometesse o estupro, engravidasse a Amy, como ele faz, saciando o primitivismo dele mesmo, e também o da morte-filha, como se de alguma forma o que o Kenny quer, o que todas as pessoas que sofrem a mutação querem, e o que a morte-filha quer, em alguma zona cinza se cruzam e viram uma coisa só. Faz sentido? Tipo, eu sou aqui a morte-filha, eu tô aqui na natureza, rondando geral, querendo matar 1000. Tem essa galera aqui, esses primatas, eles têm fome, eles têm impulsos assassinos, desejos sexuais. Sim, eu gosto de tudo isso, eu vou me apoderar deles, eu vou levar tudo isso à máxima potência, até porque eu preciso de um herdeiro, um enviado, um agente pra atuar como líder em meu nome. Sacaram? Pode ser uma brisa infundada, como eu falei, roteiristas podem não ter pensado em nada disso, mas fica aí a teoria. Será que essa criatura que nasceria da Amy não seria a encarnação da própria morte-filha? Tipo os esporos ganhando um novo tipo de vida? E será que esse não era o objetivo da planta o tempo todo e por isso atacou o Kenny com tanta força naquela noite a ponto dele virar um monstro e fazer o que fez? Ou foi tudo obra do próprio Kenny mesmo, com seu lado maligno florescido? Seja como for, os outros personagens parecem acreditar nessa última hipótese de que o Kenny é o cuzão, é o culpado, que não se cuidou, não quis melhorar e portanto virou essa criatura, que curiosamente é o único monstro da saga inteira que mostra alguma consciência, inteligência, ele fala, né, todo sinistro lá, e o negócio vira pessoal. O Stan, que era o melhor amigo dele, já chega metendo bala e fala: Kenny, you've become a major jerk, man. Entendeu? Não é como em Resident Evil, que o vírus entra na pessoa, ela vira um zumbi e os outros ficam: meu amigo, o que eu vou fazer? Bah, tiro na cabeça. Me desculpa. Não, aqui é: Kenny, você virou um filho da puta, brother. Cara, eu consigo nem olhar pra você, seu lixo. Olha o que você fez com você mesmo. Te odeio, vem cá que eu vou lhe meter bala. Resumindo, não acho que tem explicações suficientes sobre isso no jogo, e por isso que eu não gostei dos rumos que deram pro Kenny, porque ele era um personagem que todo mundo gostava, todos eu digo dentro da história. Ocorre a virada e ele vira um pária. Eu queria assim que, se realmente foi uma escolha dele, uma coisa que ele podia ter evitado, e por ser um cara egoísta, por querer só ficar na farra, bebendo, usando droga, por não aceitar o não de uma mulher e ficar de ego ferido porque ela preferiu outro cara, ele, motivado a isso, tivesse virado monstro por vontade própria, pra ter poder. Aí, tá, beleza, justificaria esse ódio todo que a galera fica dele, até a gente, jogador, ia querer acertar as contas com ele, né? Eu ia matar ele com a serra elétrica rindo. Mas a gente não tem esse pano de fundo, tudo se resume a ele virou um monstro e agora é malvado, vamos acabar com ele. Aí deixa a coisa um pouco mais rasa do que deveria, principalmente porque ainda envolve um estupro, né? Então pedir aqui uma discussão mais aprofundada, uma sensibilidade maior no roteiro, coisa que não vemos. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a... Tendo sido lançado no início dos anos 2000, Obscure é uma janela fascinante pro mundo noventista. É bater o olho no jogo, já toca um Blink-182 na nossa cabeça. Parece um American Pie, só que com monstros em vez de sexo. Eles conseguiram encapsular o jeito que o horror era feito na época e acaba servindo de estudo sobre a cena artística dos anos 90, tanto no melhor como no pior da coisa, né? Esteticamente, o estilo visual é bem característico da época, as cores vibrantes, o exagero cartunesco, as músicas, remete não só aos jogos, mas todo tipo de arte da época. Filme, programa de TV, desenho, música, resgata ali uma nostalgia forte, uma época que o grunge, o techno e o hip hop coexistiam. Isso tudo numa narrativa que envolve o horror físico e o psicológico. Tem o medo pelas criaturas, mas também chama ali as ansiedades, as pressões da adolescência, o ambiente escolar, universitário, como ponto central, que evoca o desafio da juventude. Ao mesmo tempo que o Obscure homenageia essa cultura dos anos 90, a gente também percebe alguns vícios. Estereótipos, clichês comuns da época, representações sociais limitadas, não se vê gordo, gay. A única preta que tem na saga inteira é a Ashley, ou seja, a desbocada Maria do bairro, que vai fazer contraste com a Shannon, loirinha branca, inocente, mais sensível. A sexualização gratuita das personagens mulheres, óbvio. Ou seja, Obscure não é só um jogo de terror, é realmente uma chave de portal para os anos 90, em toda a sua magia, beleza e, claro, a sua problemática, a sua limitação. É uma homenagem que, ao mesmo tempo, celebra e questiona com a essência dessa era que passou e moldou a forma como a gente consome e cria arte até os dias de hoje.
Eu acho que seria até constrangedor eu não abordar isso num vídeo sobre Obscure em pleno 2024, já tá fazendo agora 20 anos do primeiro jogo. São coisas que não passam despercebidas à luz dos dias de hoje. A objetificação, o esforço pra agradar a audiência masculina. Porra, Gui, não estraga o meu jogo, eu vim aqui pra voltar pra aquela época quentinha, esquecer do mundão. Mo, primeiramente, senta, vamos conversar. Quem acompanha o canal sabe que eu geralmente deixo esses 10 minutos finais pra soltar os cachorros. Eu sei que pra muita gente os vídeos feitos aqui servem de escape, de anestésico. E é esse o meu objetivo mesmo. Igual quando a gente vai ver um filme besta pra se distrair, ouvir aquela música pra dar uma viajada. Mas é o seguinte, respira fundo comigo, ó. Gostoso, né? Sabe esse ar que a gente acabou de usufruir? Nem ele tá livre da política. Porque pra gente fazer uso dele, gostoso, limpo, puro assim, a gente precisa garantir que não vão derrubar as árvores da nossa rua, não vão queimar combustível de maneira desenfreada, que não vão destruir a nossa vila pra construir mais um shopping pra empresário faturar em cima de exploração, custe o que custar para o ser humano e para a natureza. Muitos vão ficar em choque, eu não tenho dúvida de que o número de inscritos vai cair. Mas é o seguinte, como eu falo na descrição do canal, eu gosto de encarar tudo isso que a gente faz aqui como uma viagem num ônibus espacial através do espaço e do tempo pelo vasto universo do horror. Ou seja, mais do que um amontoado de números, eu tenho o sonho, né, de um dia ver uma grande comunidade aqui entre os amantes de horror, onde as pessoas compartilham seus gostos, suas paixões, seus ódios, quando o filme ou o jogo é ruim, a gente tem que falar mal mesmo, que nasçam histórias e ramificações e 1 milhão de possibilidades e que eu possa saber que o meu canal, a minha marca, tá em choque, fez parte disso, saber que pessoas encontraram aqui um refúgio, um pertencimento. Só que para eu conseguir conquistar isso, eu não posso começar omitindo para vocês coisas que eu considero primordiais, mascarando os meus pensamentos, apostando ali no meio termo. Vocês têm o direito de saber quem é que tá no volante dessa nave, quem é o seu capitão, seu guia, e merecem saber quais são os pilares básicos que vão moldar a forma que eu consumo e trabalho com esses filmes, jogos e séries, porque isso vai refletir diretamente no meu conteúdo. E sim, eu quero passar para vocês ideias, passar opiniões, puxar discussões, pontos de vista, de todos os tipos, e quero fazer isso de forma honesta. Peter, sempre falamos de honestidade, igualdade, justiça. Desde que você não tenha nenhum posicionamento que atente contra os princípios humanos, contra a liberdade alheia, que não faça distinção por raça, etnia, gênero, desde que você não cometa ou apoie ações criminosas, seja em escala individual, nacional, que não escolha ser um doido varrido, como eles acham lá que o Kenny escolheu virar um monstro, desde que você não escolha virar um monstro. Pra resumir, age dentro da lei, é bem-vindo a acompanhar o canal. E eu já tive de tudo que é lado. Tive fase na adolescência que eu botei 1,5 pé no reacionarismo, tive 1 milhão de pensamentos errados, movidos por um ódio cego, aquela urgência por uma mudança, saber que precisa soltar um Kamehameha, mas não saber onde. Já fui isentão da turma do deixa disso, já fui um esquerdista mais emocionado de querer tudo ter razão e simplificar umas discussões de extrema complexidade só porque eu achava que, sem o menor estudo. Hoje eu sou um cidadão de esquerda que, limitado pelo meu contexto aqui, busca se conscientizar na medida do possível, tenta compartilhar o pouco que sabe e que já conseguiu se libertar dessa arrogância, essa prepotência que é julgar os outros por um modo de pensar, um posicionamento diferente do meu. Enfim, parei de usar minha régua pra tudo, porque a gente vai chegando nos 30 anos e percebe que, primeiro, maçã podre vai ter em todo lugar. Todo lugar. Claro que em algumas árvores mais, em outras menos. E segundo, cada um tem sua caminhada. Só Deus, sim, sou cristão, ateus, vocês ficam. Só ele sabe qual foi o roteiro da vida do cara ou da mina, o que levou eles a esse agora. Quem sou eu? Quem que é o Guilherme pra chegar e apontar o dedo e falar você não pode, porque tá errado, seu pedaço de merda, etc. Se o cara é machista, se a mulher é a favor da liberação das armas, se não infringir a lei na minha frente, se eu não tiver uma base pra fazer uma intervenção, quanto for tudo ali, no modo de ver, de pensar deles, tudo que eu vou oferecer é sinceridade, paciência, trocação de ideia, que o que o nosso país precisa agora é isso, paciência, humildade, pra diminuir esse abismo que só tá crescendo entre as pessoas
entre as realidades. Não tô dando um papinho de paz e amor, não. Inclusive, eu acho que o ódio, a raiva, a revolta podem ser muito úteis, dependendo da situação. Sabendo direcionar, maravilha. Mas enquanto não for hora pra isso, apostem na paciência e tentem se colocar no lugar do outro. Lembra que você, se você é instruído, tem a mente bem estruturada, tem uma visão ampla das coisas, é porque uma soma de fatores que estavam além do seu controle contribuíram para isso. Você teve educação, teve família, amor, saúde, tempo para formar a sua cabeça, e muitas pessoas não tiveram a mesma sorte. Dê sempre o benefício da dúvida. Só queria fazer esse desabafo com vocês, a gente passou aí por anos tão tristes, tão terríveis, que hoje em dia você não se posicionar, pra mim, já é um puta de um posicionamento. A realidade bateu tão forte em todo mundo, não rola mais hoje em dia você botar a cara na terra igual uma avestruz e fingir que não é com você. Então, é aquilo. Você tem todo o direito de ter o seu momento de descanso, de desligamento da realidade. Pode estender a canga e deitar na sombra. Mas quando você fechar os olhos e respirar, só lembra de virar a cabeça pro lado certo. Deixar um ouvido apontado para a direção certa, para que, caso alguém grite por socorro, você consiga ouvir. Entendeu? Vamos curtir, mergulhar nesses universos, reviver as emoções, essas histórias, essas danças, mas sem ignorar os arredores, sem ignorar o ano que você vive, sem ter aquele impulso, aquela defesa da realidade de achar que a notícia que está ali no site que você acompanha no dia a dia é só uma notícia, que é uma notinha na tela, uma curiosidade. Não, irmão, isso aconteceu mesmo, nesse mesmo planeta que você vive, só que em outro lugar, sem que você testemunhasse. Foram lá e mataram mesmo, foram lá e fizeram a injustiça mesmo. Tem gente com o coração sangrando, o mundo tá doente. Aceita isso de coração aberto, mesmo quando você estiver no seu momento vendo um filme de terror, jogando um survival horror do bom, principalmente falando de terror, que é um gênero particularmente bem político. E aí vem a Melissa Barrera, a atriz dos novos filmes do Pânico, e é demitida da franquia por quê? Vocês conseguem dizer em voz alta por que demitiram a menina? Eu consigo. Ela foi demitida porque ela disse em alto e bom tom o seguinte: dizimar uma nação inteira é errado. Matar crianças é errado. Explodir hospitais e escolas, matar 1.000 inocentes para pegar 10 culpados é errado. Pronto. Demitiram a menina. Eles trabalham incansavelmente todos os dias para fazer a gente ser taxado de louco enquanto eles matam crianças e destroem o mundo. Então, vai meter política em Obscure? Vou. Não fiquei acompanhando essa molecada 10 horas presa na porra de um colégio de graça. Eu quero saber o que vai acontecer com eles depois que eles escaparem. Vão ser levados pra onde? Pra um hospital ou pra uma sala de interrogatório? Vão ser chamados pra depor? Vão ter os seus direitos garantidos? Vão poder falar abertamente na mídia sobre o que eles vivenciaram? Vai ter vacina? Sacanagem. Como a gente vê no 2, não, né? E olha só, já no Obscure 1, a gente vê sobre corrupção, sobre manipulação midiática, sobre as crianças que vão desaparecendo e os jornais mal falam disso, já que o Friedman bota todo mundo no bolso. E aí, não tem política nisso? Os personagens só existem até eles matarem o chefão e sair da escola. Depois, não, já não tenho nada a ver com isso. Se eles foram torturados, mortos, apagados, aí já não vem ao caso, já tive minha dose de entretenimento, que é o que eu queria. Isso, pra mim, é incoerente. Pra que matar o monstro, se tu tá de boa em gente morrendo pra milícia? Morre logo pro monstro, que é mais indolor. Esses problemas que eu tô apontando não invalidam o jogo, não tiram da gente a experiência fantástica que tivemos quando conhecemos e quando jogamos até hoje. O game tem 1 milhão de méritos, mas reconhecer essas falhas é crucial para uma análise completa. É tudo reflexo da cultura da época, mas a gente não tem que ignorar. Não estamos negando o valor do jogo como uma peça da cultura pop. Pelo contrário, estamos reconhecendo a oportunidade de aprendizado que essas obras do passado propõem. Enquanto a gente desfruta dessa nostalgia deliciosa que nos transportam para... abre muitas aspas agora. Tempos mais simples, a gente precisa manter o nosso senso crítico, reconhecer que o mundo mudou, a indústria do entretenimento evoluiu, ainda que guiada pelo dinheiro, que ninguém é bobo, ainda que tenha 1000 problemas e muita coisa seja feita de maneira velada, superficial, hipócrita, sim, mas evoluiu. Porque hoje em dia existe a discussão, e antes nem isso tinha. Não é cancelar o passado, é aceitar a evolução, é querer que esses games, esses filmes que a gente tanto ama, sejam cada vez melhores, para que todo mundo, mas todo mundo mesmo, possa também conhecer eles, amar eles, compartilhar eles com a gente. E isso conversa muito com a nossa vida pessoal. A derrota não é ter sido problemático, preconceituoso, maldoso, quando criança, quando adolescente, até mesmo adulto, na semana passada, como todo mundo foi e ainda é, dada as proporções. A derrota é quando a gente olha para trás, percebe que tem alguma coisa errada e não faz nada para mudar.
É quando a gente tem vergonha de olhar pra trás. Quando coloca o orgulho na frente. Quando a gente já tá tão entalado na merda, já andamos tanto tempo de mãos dadas com o capeta, que pra gente se olhar no espelho e ter aquele primeiro suspiro de dizer, mano, se pá eu tô fazendo merda, já é impossível. Porque no momento que eu reconhecer isso, eu vou estar invalidando meus últimos 10 anos de vida. Todas as convicções que eu tenho, tudo aquilo que eu bradei batendo no peito. Vou comprar briga com todos os meus amigos, vou queimar pontes que facilitam a minha vida. Se eu cutucar essa ferida, vai sair pus pra todo lado, vai feder demais. Melhor ficar aqui na minha e seguir com a minha rotina, tá mais confortável assim. E aí, meus amigos, um ciclo se perpetua, a gente vai levando, mas uma hora a conta chega de um jeito ou de outro. Pode levar toda uma vida, mas uma hora Mãe Terra tem a sua vingança. Como diz o Richard, as pessoas nunca mudam, sempre se esquecendo de algumas leis biológicas. E é a maior ameaça da nossa espécie hoje, a crise ambiental. E gente querendo cravar que não existe nada disso, que é lenda, que a gente precisa pensar na economia. Com grandes poderes, vocês já sabem, a gente precisa se superar, um dia de cada vez, superar o nosso orgulho, nosso medo, nossa vergonha, dar um olé no comodismo. A gente precisa ir trabalhar, estudar e fazer esses bilionários irem dormir com medo para que um dia, bem longínquo, quando nenhum de nós estiver mais aqui, as gerações futuras vejam uma mudança real e tudo isso fique de verdade no passado. Esse meu pequeno grande parênteses, obviamente, foi motivado por alguns fatores recentes da nossa história aí, é guerra, é morte, a nossa Amazônia sendo consumida por fogo, é a violência de sempre nesse país do caralho que mata nossos irmãos, nossos filhos, nossos amores diariamente, esse calor que só aumenta. E eles querem, como sempre, invalidar tudo isso, diminuir, chamar de louco quem fala sobre isso. Não tira o meu sossego que tá tudo bem, é geração mimimi. Cultura woke, que é o problema, estão estragando os meus jogos. Ah, pra puta que pariu. Ai, minha orelha já tá queimando aqui, mas é isso. Esse papo de neutralidade é 2017 demais pro meu gosto. Meu compromisso é transmitir pra vocês aquilo que eu acho real. Tudo na nossa vida tá na sombra da política, quer a gente queira ou não. Experimenta aí jogar o teu Resident Evil, teu Obscure, num mundo tomado pelo autoritarismo, por bilionário, pra ver até que fase você chega. Nossa última preocupação vai ser os zumbis, isso eu te garanto. Emoções à flor da pele hoje, hein? Não tem como eu não encerrar esse vídeo sem lamentar que nunca teve, provavelmente jamais vai ter, um Obscure 3. Não que essa história contada no Obscure 1 e 2... não tenha sido uma experiência satisfatória, completa, mas algo me diz que se fosse uma trilogia a gente não ia reclamar, até porque eles deixam esse final aberto, eles incluem de última hora todo esse rolê da fraternidade, e beleza, os caras eram os Illuminati do bagulho, mas mesmo assim, encobrir uma catástrofe desse tamanho, uma cidade inteira varrida do mapa, nem a Umbrella conseguiu isso, né? Queria muito ver o destino da Shannon, do Stan, quem sabe eu senti amor, pena só eu senti amor, como diria Pericles. Eu li há muito tempo que os planos para o Obscure 3 envolveriam ali a irmã mais nova da Ashley como protagonista, mas isso foi provavelmente descartado. E para não dizerem que eu não citei, em 2013 foi lançado pela My Rocket Studios, o novo nome da Hydravision, Obscure Final Exam, Exame Final. Um beat'em up, onde um grupo de amigos luta contra criaturas ao visitarem a sua antiga escola. Eu nunca joguei esse jogo, não sei dizer se chega a ser divertido. Parece que não teve uma boa recepção, tanto que mudou de nome 3 vezes. O primeiro era Obscure 2013, depois virou Obscure Final Exam, depois ficou só Final Exam. Quiseram desvincular de Obscure. No jogo aparecem alguns personagens originais, como a Shannon e tal. Curtiu o vídeo? Considere ser um apoiador do canal. Para ajudar mensalmente, clique em Seja Membro, veja qual opção mais viável pro seu bolso. E caso queira mandar aquela ajuda avulsa, faz um pix pro e-mail aí na descrição. Valeu, a gente se vê por aí.